alguma coisa. Está começando mais um super episódio do meu cast. E dessa vez subiu o nível do podcast aqui, viu? Estamos com o Luigi Pérez, um dos maiores investidores do Brasil em bolsa de valores no mercado financeiro. Vou ler um pouquinho do que ele faz aqui, que é muita coisa, viu? Mestre no mercado financeiro, especialista em assessoria financeira. Ele é investidor e trader na bolsa de valores brasileira e americana, graduando em ciências econômicas, formado pela ProSIC. Prossiga, ó, não sei falar, viu? E ele é professor dos programas Financeiramente e Elas no Comando. Seja muito bem-vindo, Luigi. Muito obrigado. Espero que a gente tenha aqui um excelente programa e que a gente possa trocar bastante ideia de maneira simples, da mesma forma que você fez aí, né? Trazendo meu currículo em português, porque a gente tem essa mania no mercado financeiro, Mário, de transformar tudo para o inglês, né? Um linguajar técnico que, na verdade, ele não aproxima a população para isso que você disse, né? Hoje eu sou investidor, sou trader, e aí essa palavra, o trader, é, na verdade, um comerciante, né? Eu apenas compro e vendo no mercado de bolsa de valores, na bolsa brasileira e na bolsa americana, né? E isso deveria ser simples para todo mundo, mas acaba ficando complicado porque o mercado ele gosta de dar uma dificultada, mas a gente veio para facilitar. Não, bacana. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco aqui. A gente tá aqui para desmistificar um pouco o mercado financeiro. Dessa forma. Estamos também com o nosso parceiro de sempre, Enderson Gomes. Salve, salve, galera do meu cast. Aqui quem fala com vocês é o seu amigo Enderson Gomes. E eu quero começar aqui, eu posso mandar um abraço? Quem que é o rapaz? É um rapaz trabalhador aí. Eu quero mandar um abraço pro Tica. O Tica, ele tem um delivery, você pode estar procurando aí no Instagram, _delivery do Tica. Quero mandar um abraço para ele, que eu tava na casa dos meus pais, né, esses dias atrás, e eles pediram um almoço num delivery, né? E ver aquele feijão tropeiro caprichado, eu falei, nossa, esse feijão aqui do Tica é maravilhoso. Eu quero mandar um abraço aí pro Tica. Para você que quer pedir uma comida bem saborosa aí, porque tem comida que a gente pede aí que vem sem sal, vem meio assim, a comida do Tica é caprichada, viu? Então para você aí, procure lá, _delivery do Tica, tem um telefone lá, atende Nova Lima e região. Forte abraço aí, Tica, tamo junto. Achei que era só um abraço. Essa publicidade vai sair cara, viu, Tica? Eu já tô querendo aqui, produção, por favor, segue o Tica aí, que eu adoro delivery. E fez uma propaganda aqui que eu já tô com vontade, viu? Esse propinha deve ser bom mesmo, viu, João? Melhor de Nova Lima. Estamos também com o nosso parceiro de sempre, Gustavo Rocha. Salve, salve, galerinha. Lembrando de não deixar de seguir a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, TikTok, o que mais, Marcos? Amazon Music. Onde você digitar no Google Meu Cast, vai aparecer a nossa cara aí. É isso aí. De bola. Então vamos lá, Luigi. Como começou esse interesse seu pelo mercado financeiro? Então, cara, a gente sempre ouve, né, que é importante investir. Você cresce ouvindo isso. Ah, que a gente precisa investir, que a gente precisa guardar dinheiro, né, que as coisas podem acontecer na nossa vida, que a emergência pode acontecer. Então, eu sempre ouvi dos meus pais que a gente precisava guardar dinheiro, investir, né, pensar no futuro. Só que a gente tem o problema de fazer de uma forma errada, porque a gente aprendeu a fazer com a poupança. A gente precisa ter uma poupança, né? E eu via que isso não funcionava para mim. Eu não conseguia manter essa poupança, criar uma reserva de emergência. E em 2013, eu tive a experiência de identificar que eu era um completo endividado. E nessa época eu estava na faculdade, cara. E na época da faculdade, além ali de estar finalizando um curso que vai te preparar para o mercado de trabalho, você está criando alguns sonhos, né? Alguns estão comprando um apartamento, adquirindo o primeiro carro, pensando em casar. E eu via que eu não tinha dinheiro para comprar uma paçoca e vivi uma vida de viver o sábado à noite mesmo, cartão de crédito, né? Vivendo a vida doidado, né? Só no cartão de crédito e aparecendo para os outros. E vendo alguns amigos adquirindo algumas coisas. Naquele momento ali eu falei, cara, o que eu vou ser quando eu crescer? Você tinha quantos anos? Eu estava com 23 anos. E ouvia do meu pai, né, uma frase que eu acho muito interessante, que é importante. Não importa quanto que você vai ganhar, você sempre vai viver com dificuldade, porque não importa se você ganha 2.000 e vive como se ganhasse 5, né? Porque eu ganhava 2.000 e pouco nessa época. E eu falava com eles, não, eu vou trabalhar muito, porque aí eu vou passar a ganhar 10.000 e aí acabou meus problemas.
É porque quando aumenta o valor que você recebe, aumenta os gastos também, né? E ele falava comigo Então assim, quem não administra adianta. um pouco não vai saber administrar muito. Justamente. E ele falava comigo assim: não adianta você ganhar 10 mil, você não vai conseguir ter uma vida próspera. E eu falava: não, não é possível. E isso começou a acontecer. Eu comecei a ver que, mesmo eu fazendo mais dinheiro, eu tinha a mesma dificuldade, né? Então, foi nesse momento. Você vê também que é uma questão de mentalidade? Muito mentalidade. É muito psicológico o dinheiro. E aí que tá. Foi nesse momento que eu fui pesquisar e eu identifiquei que tinha técnicas e tinha realmente que aprender sobre educação financeira, porque a gente não foi alfabetizado sobre isso. A gente aprendeu português, a matemática lá de Bhaskara e tudo mais, mas educação financeira, olhar para porcentagem, olhar para realmente investir, para adquirir mais dinheiro, a gente não sabe, né? Identificar o que é ativo, o que é passivo na vida, a gente não aprendeu muito bem. Então foi nesse momento que eu falei, cara, tem alguma coisa que eu preciso começar a fazer diferente aí. E também eu vejo que, normalmente, quando fala em investir, bolsa de valores, a gente vê aqueles nomes complicados, às vezes aparece uma matéria no jornal, aí fala um monte de língua que a gente não entende. Isso afasta as pessoas. Às vezes a pessoa mais comum fala assim, não, isso aí não é para mim. É uma sopa de letrinha, né? A gente brinca, quando a gente senta com o cliente, eu começo a falar com ele, olha, a gente tem CDB, que é atrelado ao CDI. A gente tem a Selic, a gente tem o IPCA. E quando eu vou falando isso aqui, a gente já ouviu falar. Vocês ficam confortáveis com a sigla, mas vocês muitas vezes não sabem o que é. Né? Então, a gente vê lá na Globo, no Jornal Nacional, né? Não sei nem se eu podia falar aqui. Não, não tem problema. A gente vê no Jornal Nacional lá falando, olha, o IPCA tá assim, o PIB tá assado, tá assim, esse assado. Mas a gente assistindo, a gente não entende nada que você tá falando. A gente falou, ó, subiu, desceu, mas o que é? O que isso muda na minha vida? Isso justamente. E aí que tá. A gente precisa entender o que isso faz na nossa vida e como que a gente vai usar isso no nosso jogo, né? Então, é muito esse intuito de entender como que o banco ganha dinheiro. Então, como que eu posso participar desse ganho de dinheiro do banco, né? Como que uma empresa ganha dinheiro? Por que ela vende ações dela? Pô, se o cara gosta tanto da empresa dele, por que ele vai vender um pedaço dela para eu ser sócio minoritário? É isso que a gente precisa entender, a parte do jogo que ninguém conta pra gente. É isso, a gente não aprende na escola, né? Aí, isso é uma coisa que deveria ensinar na escola, né? Justamente. No caso, eu te apresentei aqui da forma mais simples, mas você falou que o seu papel é desmistificar um bocado dessa sopa de letras que existe no mercado financeiro, né? Como que seria uma forma de apresentar você mais complicado aí? Então vamos lá. Olha só, hoje eu sou consultor Tech Finance, né, que é um software que a gente utiliza. Eu preciso entender inglês para entender o que tá falando, viu? Olha só, daqui a pouquinho eu deixo isso mais claro. Você não vai falar nem português direito? Eu vou falar português direito. Então eu sou formado, né, em educação financeira e o termo da minha certificação é CFD, que é um certificado internacional de educação, né? E sou Master in Financial Marketing, Specialist in Financial Advisory. O homem é importante. Que é isso, o né? Homem é importante. Na hora que você fala, você fala, pô, acabou, nem precisa mais falar mais nada. Tô falando que eu subi o nível do podcast aqui hoje. Onde eu assino, né? Onde eu assino, esse cara entende mesmo. Essa carteirada aí, meu filho. Mas foi o que você trouxe mais claro pra gente e que é o que eu gosto de começar os meus cursos assim, porque eu termino fazendo o que você fez. Falando, beleza, agora eu já falei difícil, agora eu vou trazer o que a base do investidor veio para fazer. Qual que é o nosso propósito? Trazer para vocês de maneira fácil o que a base do investidor se propõe, que é desmistificar. Então, olha, eu sou mestre em mercados financeiros, né? Corri aí uma longa jornada de aprender sobre educação financeira, sobre comportamento financeiro, porque, e é o que você falou, é mais psicológico do que simplesmente uma teoria. Porque não adianta a gente abrir aqui um monte de ferramenta, né, um canivete suíço de ferramentas de educação financeira, de cálculos e isso e aquilo, se a gente não entender qual que é o nosso propósito quanto ao dinheiro. Porque o dinheiro ele tem um propósito, o dinheiro é só ponte. Né? O dinheiro ele tem que ser uma ponte para a gente adquirir alguma coisa. Então não adianta você falar assim, Luiz, eu quero ser rico. Quer ser rico por quê? Quer ganhar muito dinheiro para quê?
A maioria das Entende? pessoas não sabe nem responder isso. Não sabe. Por quê? Porque a gente aprende que a gente precisa de dinheiro, mas a gente realmente precisa de dinheiro. Ele é um ativo muito importante, uma ferramenta muito interessante pra gente. Mas para alcançar algumas coisas que se nos dessem de graça, a gente gostaria. Tipo, nossa, meu sonho é conhecer a Torre Eiffel. Se alguém chega aqui de vocês e fala, Luiz, faz as malas e vamos para Paris com tudo pago. Eu não vou, não? Ué, só Claro que certeza. vou. se for Né? novo. Então, eu sei que muita gente não vai ter essa sorte que vocês vão fazer agora comigo aqui. Mas, então ela precisa construir aquele planejamento para adquirir aquele sonho. Então, o dinheiro ele vai ser uma ferramenta para adquirir um sonho. Interessante. Você é fundador da a base do investidor? Fala um pouquinho sobre essa base do investidor, como é que funciona, o que você oferece lá, como é que é isso aí? A Base do Investidor, ela é uma empresa de educação e de soluções de investimento, né? Então, hoje a gente tem a nossa parte de educação financeira, onde a gente oferece alguns cursos, alguns treinamentos, mentoria, consultoria, e também a gente tem a parte de produtos, onde a gente faz gestão de patrimônio, né? Que aí vem um linguajar difícil também, o Wealth Planner, né? Que a gente faz um planejamento de riqueza. A gente também oferece produtos de ativos alternativos. Vocês conhecem ativos alternativos? Eu quero conhecer agora. Os ativos alternativos são precatórios judiciais, obras de arte, investir em cinema. Imagina que você gosta muito de cinema, gosta muito de música, né? A gente deu aqui o exemplo que vocês estão em todas as plataformas, como Redes podcast, Amazon Music. Aí imagina que você gosta muito de um cantor. Vamos dar um exemplo Vamos ver até com ele aqui, esse que toca violão. Vamos dar um exemplo do pouquinho. Gustavo Lima, que ele fez isso. Ele vendeu os royalties das músicas dele por 200 e tantos milhões aí, uma época. Essa empresa que comprou os royalties da música do Gustavo Lima, agora ela comercializa uma cota parte para investidores. Então, toda vez que toca as músicas do Gustavo Lima nas rádios, você ganha Uma parte uma também. porcentagem, dividendos, entende? Então, você pode fazer isso com obra de arte, você pode fazer isso com precatórios judiciais. Então, vamos imaginar, tem lá uma pessoa com um processo judicial muito grande, milionário, contra o Estado. E aí o Estado põe lá um tempo para poder pagar e fala, olha, a gente vai pagar esses milhões para você daqui tanto tempo. E já está lá tudo certinho, homologado pelo juiz. Essa empresa vai lá e fala com você assim, olha, você tem ou você pode, né? Você tem a opção de esperar o Estado te pagar daqui tantos anos, ou eu compro com você agora com deságio, né? Um pouquinho mais barato, Descontinho, né? com um descontinho, você já tem o dinheiro lá, você fica líquido, vai poder viver sua vida, né? Porque às vezes você está esperando anos e anos e anos, você vai poder viver sua vida, você está me vendendo ali com 10, 15% mais barato, e essa empresa agora comercializa esse precatório com outras pessoas, então é a oportunidade de rentabilizar o seu dinheiro. Entende? Vivendo e aprendendo pra você ver. A gente nem imaginava que existia essa possibilidade de você Tá vendo? comprar um pedacinho ali do royalties de música. Nem sabia Música, que existia de- isso. Justamente. Não, e- Por isso que a gente sempre fala que a gente é uma empresa educacional e de soluções de investimento. Por quê? Porque a gente não fica só no educacional, a gente ensina a pessoa a fazer e depois mostra para ela como executar, né? E também a gente está sempre buscando inovação no mercado, para não ficar tão preso àqueles produtos que os bancões estão oferecendo e que muitas vezes dá dinheiro só para o banco. Não está trazendo dinheiro para nossa carteira real. Né? É o exemplo que você deu da poupança aí, né? O exemplo da Poupança é um poupança. investimento que Esse tipo de investimento já é para aquela pessoa que tem dinheiro, porque muitas pessoas que estão assistindo a gente falam assim, às vezes eu não tô tendo dinheiro nem para pagar minhas contas, né? Será que eu consigo, mesmo tendo dívida, eu consigo estar participando? O que acontece? Eu vou responder de duas formas essa pergunta. Primeiro, tem alguns que têm investimentos mínimos, né? Mas investimentos mínimos a partir de R$1.000. E aí, muitas pessoas conseguem acessar isso, né? Tem investimentos até mais caros, mas é lógico que a gente sempre estuda o perfil daquele cliente que está chegando e fala, olha, eu acho que isso aqui é interessante para você. É o caso aí de um criptoativo, é interessante ter uma porcentagem na carteira. Não é simplesmente, agora eu tenho R$1.000 sobrando, eu vou colocar só em ativos alternativos. Mas é interessante estudar as possibilidades que existem, né? E quando você me fala assim, pô, Luiz, eu sou endividado e eu não tenho nem dinheiro para começar a investir. É aí que a gente entra
entra na parte educacional da pessoa entender como é que ela quer fazer com o propósito de vida dela. Porque muitas pessoas e muitos educadores, inclusive, né, ensinam para as pessoas que a gente precisa começar a organizar a vida financeira fazendo 3 meses do seu salário, né? Ah, então eu tenho que conseguir separar 3 meses do meu salário, 6 meses, 12 meses, para aí então, depois de pagar as contas, começar a investir. Sabe quando que você vai começar a investir? Nunca. Justamente. É porque nunca sobra, né? Nunca Então, se sobra. você não fechar a cara e separar ali de qualquer Já jeito... reparou se que virar- toda vez que você fala assim, ó, se sobrar dinheiro, no final do mês eu vou investir, o filho adoece, o carro estraga, o gás Sempre o acaba. problema. Sempre vai haver um É uma problema. questão de prioridade, né? Então, o que eu faço com aquele cliente? Falou, ó, e aí eu faço algo que eu faço desde 2013, tá? Que foi o que eu identifiquei para mim. E eu até conto isso muitas vezes, que eu comecei a investir com R$50. E aí eu até convido vocês a ver um vídeo que eu postei agora no Instagram. Ontem, né, eu postei um vídeo sobre começar a investir com R$50. Não é para ser sensacionalista, é para aproximar as pessoas do que eu comecei lá atrás, né, com uma taxa de juros um pouco mais alta, que a Selic estava mais alta, mas esses R$50, cara, tava me dando 5 centavos por dia. Era uma alegria eu entrar no site, né? Porque antigamente nem tinha aplicativo do Tesouro Direto, né? Mas aí eu entrava no site e via lá que tinha valorizado 5 centavos. Falei, nossa, isso é maravilhoso. E aí eu comecei a fazer cálculo na minha cabeça. Pô, com R$50 por mês eu faço 5 centavos. Se eu colocar 150, vai dar mais. Se eu colocar mais tanto, e eu comecei a trazer a minha vida para isso. E aí que tá. Se eu identifico que eu tenho dívidas, e eu identifico que eu quero começar a cuidar da minha vida de longo prazo, que é pensar em investimentos, eu preciso ter um plano assim, olha, sobra só R$30, sobra só R$50, o que eu posso fazer de produtivo com esse dinheiro aqui? E toda vez que eu conto isso, eu conto também que eu comecei com R$50 e fiquei 2 anos, até 2015, para pagar todas as minhas contas. Porque não é assim uma virada de chave que simplesmente eu descobri que eu sou endividado, eu descobri que eu preciso investir e eu descubro como ser desendividado. Não, foi de 2013 a 2015 pagando parcelas, negociando, descobrindo formas de me posicionar quanto ao cobrador, ao credor, né, para eu achar boas negociações. Então, assim, não é simples, mas a gente tem que começar por algum lugar. E eu tenho que entender que o se pagar primeiro é o mais importante. Se eu acho que eu só sou um pagador de boleto, Gustavo, eu vou ser sempre um pagador de boleto. Se eu entendo que eu preciso valorizar aquele dinheiro que entra, eu entendo que eu preciso, mesmo que seja pouco, me pagar e depois realmente colocar em dia aquilo que eu fiz compromisso antes, né? Se eu já gastei, se eu já estou devendo, eu tenho que pagar sim. Mas eu preciso mostrar para mim mesmo que está dando resultado. E aí que tá. Para a gente começar, mesmo sendo endividado, a gente precisa entender o nosso propósito. Eu quero ser um desendividado lá na frente, eu preciso começar. E eu vejo também que uma grande fatia da população, ela quer dinheiro rápido e fácil. Da forma correta que você ensina, não é um dinheiro que vai vir rápido, no estalar de dedo, a pessoa ficou rica. Tanto que as pessoas vão ali em jogo de tigrinho, aí gasta E dinheiro. aí que tá, vocês viram a pesquisa que saiu agora? Inclusive, eu tô com dinheiro aqui sobrando aqui. Eu tô querendo investir num tigrinho. Você acha que é um bom investimento? Ai, meu Deus. Investe no leãozinho, na Leãozinho. Receita Federal. Eu tô querendo investir na Blaze também. Você sabe que você me indica isso aí? Ai, meu Deus, corta. Mas olha só, é interessante, você fala assim, Luigi, você não investe para ganhar dinheiro rápido, né? Realmente, a ideia de investimento é você plantar. Você começar ali, semear aos poucos. Só que quando a gente está com essa ideia assim, tipo, eu quero ver um dinheiro rápido, saiu até uma pesquisa agora que mostra que cerca de... Como é que é? Os jovens... Tô tentando lembrar, é isso, eu lembrei. Meu avô também era assim. E aí, a gente para a idade. Mas aí, os jovens gastam cerca de 20% dos seus salários com jogos de aposta. Né? Então, o que acontece? Se a gente olhar para o salário de 1.300 e pouco que era agora em 2023, né? 2023, tem que lembrar. 2023, a gente tem cerca de R$263. Cerca de R$263, se a gente começa a investir
com uma taxa muito comum de achar de 0,8 no mercado, né? Que hoje a gente tem a própria renda fixa, a taxa Selic, se ela está entregando 11,75 até o momento, a gente tem cerca de 0,92, já é mais que o 0,8. A gente vai ter aí em poucos meses, 60 meses, vamos pensar em 5 anos, a gente vai ter mais de 20 mil reais. Mas é igual ele falou, né? O brasileiro gosta muito de coisa imediata, né? Justamente. E eu acho que até por isso acaba caindo muito em golpe, né? E sabe o que, Porque que é a muita gente pode promessa fazer? de dinheiro rápido, é muita coisa que quer pra ontem, então acaba caindo em golpe, negócio de tigrinho, negócio de blaze aí. Quer levar uma... e aí quer ser o mais esperto da mesa. Isso. Quer contar pros amigos que está levando uma vantagem. Agora, o que eu comecei a entender naquela época lá? Eu não sei se vocês lembram, né? De quando o Netflix começou, que era R$19,90. Vocês lembram disso? Sim. Né? Que tem um bom tempo aí que não é mais aumentou um R$19,90. pouquinho. Mas o que eu comecei a fazer? Para eu ver que eu estava realmente ganhando dinheiro, eu comecei a colocar metas assim, ó. O meu investimento tem que conseguir pagar o Netflix. O meu investimento tem que conseguir pagar tal coisa. E aí foi assim. Quando ele estava O pagando... tal do colocar o dinheiro pra trabalhar pra você, Justamente. né? Quando ele já estava me devolvendo R$19,90, eu falei, cara, olha só. Eu não já preciso nem preciso trabalhar mais pra pagar Netflix. Pois é. Já Pelo vi menos que tá tá garantido. Eu não preciso levantar cedo para pagar o Netflix. Ah, é? Então eu garantia isso. Falei, olha, cara, eu consigo já pagar isso aqui. Depois, olha, cara, E já com consigo pagar isso aqui. quanto tempo que seus investimentos começou a pagar sua Netflix? Não foi com muito tempo. É mesmo? Foi. Eu comecei, se eu não me engano, eu comecei em abril de 2023. Eu acho que em 2014 já. Desculpa, 2013. 2013. A minha produção tá ativa. Não, isso aí é bom. 2013. Eu acho que em 2014, já no mês de 2014, já estava entregando. Porque aí eu já tinha estudado bastante, eu já estava podendo investir em fundos imobiliários, além do Tesouro Direto, né, que é uma ótima fonte para a gente já trocar da poupança, né, a melhor opção para a gente fugir da poupança é um Tesouro Direto, e é do governo federal também, né, porque muita gente fala assim, pô, mas a poupança, tem a poupança da Caixa lá e tal, eu posso ir para o Tesouro Direto. Pra quem tá começando investimento, então você indica o Tesouro Direto pra Tesouro começar? Direto. E se for aquele dinheiro da poupança mesmo, aquele dinheiro que, Luiz, a minha reserva de emergência é o Tesouro Selic. Ah, tá. Porque é o dinheiro que a gente vai usar em curto prazo e ele é protegido pelo risco soberano, que é o risco governo, né? É o próprio governo federal que protege ele. E aí, quando eu falo isso, é importante eu já tirar a dúvida, e aí vocês vão ver esse viés meu educador o tempo todo. Porque muitas vezes a gente olha para uma instituição financeira como um bancão, e aí a gente pode pensar em vários bancões aí, a gente sempre pensa que eles são mais saudáveis financeiramente que um governo do Brasil, né? Porque o tempo todo a gente tende a menosprezar o nosso país. Não é, o nosso país toda hora tem um problema assim, um problema assado. A gente sempre pensa, né? Não, o Brasil toda hora tá dando errado. Só que, se eu olhar para uma instituição financeira como uma instituição que ela é gerenciada por pessoas, né? Ela precisa de clientes, ela precisa vender produtos. Ela, então, é uma empresa como outra comum, não é? Então, ela sofre o risco de crédito. Pode ser que, num momento, como aconteceu agora com aquele banco roxinho, não sei se vocês lembram, aquele banco roxinho teve isso, saiu aí uma notícia que ele ia quebrar. O que os clientes fizeram? Tirou o dinheiro. Saíram correndo e tiraram o dinheiro. Se você tira o dinheiro de uma empresa que ela precisa de trabalhar o seu dinheiro, o que você faz com ela? Ela quebra, né? Ela quebra. O que ela conseguiu no Banco Central? Bloquear as retiradas. Ela conseguiu uma autorização de bloqueio de retiradas. Isso aí é legal? É legal porque ela realmente... Ela falou assim, gente, me dá um tempo para eu explicar isso. Peraí, o problema. deixa eu mostrar para vocês, porque na verdade não era um problema dela. É porque veio uma notícia, um ruído de fora. Não era nem muito certo, não, e o pessoal dos já Estados ficou Unidos, desesperado. porque teve lá um banco mesmo que realmente quebrou, né? Um banco que tinha muitas startups que investiam lá, e realmente um dos investimentos que o Nubank recebeu, que era do SoftBank, estava depositado lá. Mas não era o capital do Nubank, era um capital de um investidor anjo que tinha colocado um dinheiro lá. Entendi. E aí realmente estava lá carimbado como Nubank. Só que não era dele. Aí o pessoal falou, Nubank vai quebrar porque o outro quebrou. E aí ele falou, peraí, deixa eu explicar, porque aí acontece, e aí é até um viés, né, de muita gente, que é aquele viés do efeito manada, Sim. que todo O mundo pessoal sai escuta, já sai vai correndo, fazendo a mesma coisa. Pô, se
fulano falou que tá tirando dinheiro dele, eu vou tirar também, porque o meu não vai ficar lá. Eu não vou E quebrar aí ele junto com falou, ela, não. e aí ele falou, peraí, deixa eu explicar o que tá acontecendo. A gente tá líquido, a gente tá sólido no mercado, não vai correr nenhum risco. E realmente, tem que dar esse direito, né? Mas é isso, se todo mundo vem e tira o dinheiro do banco, Ai, que foi o que aconteceu com esse nos Estados Unidos, ele quebra. Porque ele não tem todo o dinheiro ali dele. É um saldo em conta dele e o dinheiro dos clientes que ele vai emprestando E ele para trabalha- outros ele clientes e vai trabalha com o dinheiro investindo, dos vai clientes. trabalhando o dinheiro. Por isso que eu até falo no curso e nas minhas mentorias, assim, ó, primeiro, qual que é o seu papel? Você entende o seu papel frente ao banco? Ah, não, porque eu sento lá, meu gerente está sempre bem vestido, com a cara de que conhece todos os produtos, isso, aquilo, aquilo outro. Então, primeiro, seu gerente tem meta para bater. Ele é amigo do dono do banco. É. Senão ele perde o emprego dele. Então, você é o cliente, você que traz o dinheiro, e mesmo quando você busca um financiamento, um empréstimo, você que traz os juros. Você que paga o seguro do banco. Então, você tem que se colocar de uma forma mais impositiva, né? Eu vou até contar uma história aqui. Um gerente uma vez falou comigo, Luigi, olha só, quando a gente é treinado para ser juiz. O cliente é sempre réu. Ou seja, eu sempre dou a última palavra, eu sempre dou a sentença. O cliente pode fazer assim, ou dessa forma, ou dessa forma. Da forma que ele quer, nunca. Ele dá tipo, uma opção e Ele o dá a cara, opção sempre que seja dentro boa pro daquilo banco. ali, ele pode... É isso que eu ia falar, porque na verdade ele tá ali para defender o banco, né? Justamente. Eu imagino que ele não quer uma coisa que seria só bom só pro cliente. Ele tem que tirar o dele também, pô. Né? Não E queria aí falar que a mal gente aqui, tem que mas... entender. Não, e aí o cara tem família para criar. Exatamente, né? ele tem que comer, pô. Ele tem que manter o emprego dele, mas é isso que eu Mas falo. aí eu acho que entra vocês, né, com o papel de educador e de mentor, né, dessa área Justamente. financeira. Porque se a gente for olhar só o banco mesmo, a gente acaba se ferrando, É né? isso, é por isso que a gente tem que saber se posicionar. Porque existem negociações e negociações. Aham. É muito mais interessante uma negociação que seja boa para os dois do que uma negociação que seja boa só para o banco. E eu acho que, inclusive, eu acho que isso é por isso que a maioria das pessoas que vai investir, não, né? Porque a maioria das pessoas não investe, guarda dinheiro no banco, né? Guarda dinheiro. Ninguém nunca me falou, ó, chega aqui no banco, você investe aqui. Ninguém nunca me falou isso. Eu chego lá, só deposito dinheiro no poupança lá e fica por isso mesmo. E quando ele te liga, né? Eu vejo alguns clientes me ligam e falam, Luigi, eu tava com um dinheirinho parado lá no banco e o gerente está me oferecendo tal produto, é bom? Aí a gente vai estudar alguns produtos e são bons pro banco, como alguns produtos também de tipo, corretoras. título de capitalização é muito bom pro banco, né? Muito Porque bom pro para banco, o porque olha cliente... só, e aí, por que é interessante a gente entender o jogo? A poupança e o título de capitalização são muito interessantes para o banco, por quê? No caso da poupança, você coloca o seu dinheiro lá, acreditando que você vai ter uma rentabilidade, né? Ou de 70% da Selic se ela estiver abaixo de 8,5%, ou como ela está agora acima de 8,5%, 0,5% mais a ATR, né? Só que a ATR teve por muito tempo zerada, então você só tinha os 0,5%. Então seu dinheiro ele não vence a inflação. E a gente pode até fazer essa conta aqui. Beleza. A poupança, você está lá colocando seu dinheiro na crença de que vai proteger e ganhar dinheiro lá na frente. Só que o banco, ele tem autorização de emprestar o dinheiro da poupança para o setor imobiliário. É uma autorização do banco que ele tem para pegar aquela poupança e emprestar para o setor imobiliário. E o setor imobiliário no Brasil é o que mais paga juros. Ou seja, ele pega o seu dinheiro, Ele ganha dinheiro te com seu pagando dinheiro. ele pega seu dinheiro, te pagando meio ao ano, meio e alguma coisa, empresta para alguém pelo menos a última que eu fiz agora em 2023, eu fiz uma média do que estavam as taxas imobiliárias do Banco Central, como fonte do Banco Central. Estava cerca de 69%. Ou seja, vamos julgar aqui 70%. O banco, então, te empresta a 70%. Você paga 70% e o cara que pôs o dinheiro lá para ele trabalhar ganha meio ao mês. Mas eu acho que quem coloca dinheiro na poupança nem pensa, coloca com intenção de investir. Só coloca lá para guardar. Pois é, mas é um guardar que rende alguma coisinha, não é? Mas tá rendendo alguma coisinha. Só que essa coisinha, na verdade, não tá rendendo. Se você deixa o seu dinheiro na poupança, na verdade, você está perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro. Por quê? Porque se a inflação dá 5, né? Se a inflação, fechou agora 2023, 5,05. A poupança deu 7,
quer dizer que você ganhou 2% Então, pra quem não sabe no nada ano inteiro. Pra quem não sabe nada de investimento, assim, que deixa o dinheiro só na poupança, assim, qual que seria um investimento tão seguro quanto a poupança, mas que vai render mais que a poupança? O Tesouro Selic. Tesouro Selic. Tesouro Direto Selic. E onde que as pessoas arrumam, tipo, informações confiáveis sobre isso pra aprender a investir dessa forma? Porque as pessoas não têm informação, por exemplo, na internet. Cada um fala uma coisa, é muita informação. Onde que tem uma informação assim, mais segura sobre investimentos para a pessoa estudar e aprender a aplicar seu dinheiro melhor? Olha, Mário, foi uma dificuldade para mim. Foi até por isso que eu fundei a Base do Investidor. Para começar a falar um linguajar claro, que as pessoas conseguissem entender que existia sim uma forma de fazer diferente. Foi por isso que eu quis começar a criar conteúdo na internet, né? Quando eu comecei, não era uma empresa, só que aí os meus amigos foram me fazendo perguntas e eu comecei a entender isso como um negócio. Aí você viu, né? Tipo assim, ó, tem um negócio aqui, eu sou bom de Existe- ensinar, eu tenho uma didática. Justamente, foi isso que eu entendi. E aí ela virou uma empresa, né? Hoje a gente tem produtos e tudo mais. Então eu não posso deixar de falar assim, olha, procura o nosso Instagram, né? Dá uma olhada lá no conteúdo que a gente tem. Qual que é o seu Instagram? Fala aí pra quem... A Base do Investidor. A Base do Investidor. Entra lá, segue a gente. Tem muito conteúdo legal. Mas também a gente tem os conteúdos do Banco Central, né? Porque é aí que tá. Eu poderia simplesmente falar aqui, ó, procura a Base do Investidor. Mas eu quero fazer diferente. Eu quero alfabetizar as pessoas. Então, pessoal, existe o site que muita gente não conta. Muito professor, muito consultor não fala. Mas existe o site do Tesouro Direto. Então você pode colocar www.tesouro direto, você vai ter todas as informações sobre todos os tipos de tesouro direto que Aí tem lá. eu mesmo é a primeira vez que estou ouvindo falar disso aí. Eu não Pois ouvi é. falar. E tem também um site feito pelo Banco Central que é para aproximar as pessoas dessa cidadania financeira, como eles chamam, que é o Meu BC. Então você pode entrar lá no site do Banco Central, que você vai ter informações assim também. Mas aí é que tá a situação. Esse site, ele fala de uma maneira mais simples para a pessoa entender, igual você falou que ensina, ou é um pouco mais complicado? Talvez a pessoa vai entender ali, vai ler ali e não vai entender. Isso, aí que Então e aí que precisa entra de o um nosso mentor, trabalho. o seu trabalho, para Justamente, aí que facilitar entra essa o nosso compreensão. trabalho. Lá tem muito conteúdo, mas como a gente está chegando, né? Às vezes a gente está começando a ter contato, a gente pode não conseguir entender tudo. Mas eu gosto sempre de deixar claro que as fontes estão aí. Né? Tem as fontes, mas é lógico que a gente está aqui, já tem um atalho, a gente já aprendeu a fazer de uma forma diferente, a gente já sabe o que é bom, o que é ruim, a gente já testou muita coisa para chegar até aqui. Já tem o seu método para Isso, a gente ensinar, tem um para método, facilitar as pessoas. Né? Justamente. E é esse método de uma troca de ideias, sendo muito claro, trazendo informações que vão realmente fazer a diferença. E hoje você é consultor financeiro? Hoje eu gosto de me nomear educador financeiro. Educador financeiro. Né? Mas é lógico que tudo passa por uma consultoria. Sim. Mas como eu tenho esse viés realmente de ensinar, de deixar claro para as pessoas, eu gosto muito de me colocar como educador, porque eu acho que a profissão mais maravilhosa do mundo Isso é verdade. é ser um educador, ser um professor, né? Aí, por exemplo, assim, você ensina as pessoas a sair das dívidas também, porque, tipo assim, muita gente quer investir, mas tá com dívida. Aí o primeiro passo, eu acho que seria, igual você falou, né? A pessoa, se for esperar ter dinheiro também, não vai fazer nunca, né? Mas tipo assim, você tem um planejamento assim para ensinar a pessoa a sair das dívidas, para Isso. começar por aí? O que a gente começa a fazer com ela? Primeiro a gente faz um diagnóstico da vida dela, né? Na verdade, a gente até brinca que é uma foto. Tá aqui, ó, uma foto da sua vida financeira inteira. Você tá vendo aqui o que tá acontecendo. E junto com isso, a gente trabalha muito o psicológico. Por quê? Porque muitas vezes a gente sabe que deve. Vou até contar uma história interessante. Uma pessoa compartilhou com a gente que um amigo estava devendo no cartão 50 mil reais. E que toda vez que ele abriu o aplicativo, ele ficava enlouquecido. O que ele fez? Excluiu o aplicativo. Aí ficou tranquilo. Resolveu. Tô tranquilo agora. Aí ficou tranquilo. Cadê a dívida? Não vai ver mais, Né? né? Por quê? Porque a gente fica tão enviesado com esse negócio que parece que a gente vai abrir o aplicativo e a dívida vai falar assim, te peguei, agora paga, né? Mas a gente acaba ficando assim mesmo. Muita gente tem dívida e não entra na conta do banco, já sei que eu tô endividado mesmo, para que eu vou olhar? Mas é importante a gente entregar essas informações. Ontem mesmo eu estava numa reunião e aí um cliente falou, Luiz, eu tive a clareza de como que é a minha vida. Eu achava que era assim, é dessa forma.
Eu achava que eu não tinha dinheiro para isso, eu tenho dinheiro para isso. O que que me falta? Prioridades. Então, o que que eu monto com a pessoa? Uma lista de prioridades. Eu monto para ela um planejamento de pagamento de dívida. Eu monto para ela quais são as melhores dívidas para ela começar a pagar, porque não adianta também a gente sair pagando qualquer dívida, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, não, agora vai começar a sobrar um dinheiro para mim. O primeiro call center que liga, fala, senhora, a senhora está devendo, pode me mandar o boleto? De quanto? De tanto. No outro mês vai pagar como? Né? Eu brinco que quando eu comecei a pagar, eu não tinha essa expertise, né? O que que acontecia? Eu fazia a mesma coisa. E aí eu saía do Serasa, voltava pro Serasa. Saía do Serasa, voltava pro Serasa. Então acabou que você aprendeu na prática também muita coisa. Justamente, foi na prática entendendo que a negociação não pode ser boa só pro credor, tem que ser boa para você e você tem que se posicionar assim, olha, eu consigo pagar isso. Vamos pensar aqui. Estratégias aí para negociar a dívida. Você fica devendo aí. Justamente, eu tenho 5 credores. Organiza todo mundo recebe. Agora não, eu só posso fazer, sei lá, 5 credores e tenho R$500 sobrando por mês para poder pagar. Posso pagar R$100 para cada um. O credor falou, não, vai ser 150, então me liga mês que vem, que eu vou ter R$100 para te oferecer de entrada e R$100 para continuar a pagar, né? A gente precisa começar a criar esses planejamentos e se posicionar, porque senão vai ser sempre assim. Um liga e fala, ó, você precisa pagar isso. Eu pago. O outro, tô devendo também. O outro, eu tô devendo também. Eu não consigo nunca sair desse ciclo vicioso. E tem aquele também que, tipo assim, tá devendo 5 credores. Acaba que não paga ninguém, porque se eu pagar esse, os outros vão ficar sem, não vou pagar ninguém de uma vez. É importante você colocar esse planejamento. Eu quero pagar. Você tem que entender que, olha, se fez a dívida, tá usufruindo do produto, tá usufruindo do serviço, pô, o mais honesto é pagar. Mas ninguém acorda cedo, né? Eu sempre falo isso no meu curso. Ninguém acorda cedinho e fala assim, vou dar um golpe no cartão de crédito hoje. Ah, mas tem gente que faz, viu? Eu conheço gente que... Mas isso é estelionato. Isso aí a gente já pode chamar aqui um podcast sobre crimes. Não, inclusive tem gente que fala assim, não, vou lá, meu nome tá limpo agora, vou comprar uma geladeira, comprar não sei o quê, não vai pôr SPC em Serasa, problema dele, não vou pagar mais. Existe, né? Seu nome vai ficar sujo, fala, já comprei tudo mesmo. Aí ele fala assim, depois de 5 anos limpa de novo e vamos embora. E aí que é importante, olha só, quando você me fala assim, daqui 5 anos limpa de novo, não limpa, né? Aquela empresa, ela perde a oportunidade de continuar te cobrando. Mas se você tem o sonho de construir uma vida ilibada, né? Porque é importante muitas vezes a gente avaliar aquilo que os nossos pais falavam e tal, que realmente, gente, a única coisa que a gente tem é caráter e nome. E o nome, exatamente. Pô, imagina se vocês vão fazer uma pesquisa sobre Luigi aqui e vocês ficam sabendo que Luigi é todo sujo e tal, igual meu pai falava, né? Pau de galinheiro, né? Vocês vão querer me receber aqui? Não, jamais. Com certeza Entende? Então a única coisa que a gente pode ter é o nosso caráter e o nosso nome. Eu acho interessante ter o meu nome limpo, mas eu entendo que eu passei por isso. Eu tive meu nome sujo. O que eu posso fazer para corrigir? E existe também aquela lista negra dos bancos, né? Que você fala assim, não, cara, eu passei uma vida pagando as contas, tentei colocar tudo no eixo e agora eu não consigo um cartão de crédito, eu não consigo fazer um financiamento do carro. Eu queria, com a minha esposa agora, comprar uma casa e não consigo. Sabe por quê? Porque existe sim a lista negra dos bancos. O nome nunca limpa, então, se você e aí que deixar de pagar. Limpa. Só que a gente precisa descobrir. Sabe como é que chama isso? Registrado do Banco Central. O que esse banco, o que essa financeira, o que essa empresa faz? Você deu um prejuízo para ela. Você negociou ali de qualquer forma. Sei lá, você devia 10 mil e aí em um certo momento ela te ofereceu de pagar 500 e você pagou. Né? Tá pago? Pagou dentro das condições que você pagou dentro das condições. Mas olha só, ela não te ofereceu de pagar 500? Sim. Você pagou. Então tá pago. Não é? Sim. Pra você não deu aquela alívio, aquela respirada, fala, nossa, essa dívida que eu não tenho mais, sair do Serasa, não sair? Mas aí quando você vai pegar um crédito de novo e recebe um não, o que você sente? Frustração, né? Frustração. Eu paguei tudo, tô com o nome limpo. Por que eu tô assim? Aí é interessante. A pontuação nunca sobe, né? Pra você... A pontuação do score nunca sobe. Aí uma ferramenta aqui, e eu vou falar pra audiência, pros seus seguidores. Entrar no registrato do Banco Central. É uma ferramenta que o Banco Central oferece para que a gente consiga entender toda a nossa vida financeira. Lá você vai ter todo o histórico de cheque sem fundo que você já deu,
Aí, só você que gosta de passar um cheque sem fundo aí. Eu não sou dessa época de cheque, não. Cheque sem fundo, nem sei o que é isso, né? Nem sei. Cheque sem fundo, todos os Pix que você tem, todas as suas chaves Pix, todas as contas bancárias que você tem abertas, Porra. todos os cartões que tem em seu nome, todas as faturas de cartões que tem aberto, todos os empréstimos e financiamentos que porventura você esteja pagando, pagou ou não pagou. Ó, isso é importante, muita gente não Você sabe tem disso tudo. não. Tudo que você tem de registro de câmbio, então você comprou dólar, tem tudo. Todas essas informações estão no registrado, que é lá realmente, porque a gente acha que é o banco que sabe toda a nossa vida financeira, não é? Não, é o Banco Central do Brasil que sabe todas as nossas, a nossa realidade financeira. Então, se você tem lá uma marcação como prejuízo em uma determinada empresa, e se tiver lá sempre prejuízo, você nunca vai ter seu nome limpo, mesmo se você não estiver no Serasa ou no Boa Vista. Mas tem um jeito de resolver isso ou não? Tem um jeito de resolver. Aí, ó. Você entra no consumidor.gov, né? Faz um registro lá falando que fez um pagamento da empresa. Se tiver o comprovante de pagamento ainda melhor, você coloca isso lá e eles têm 5 dias para poder te responder e para poder tirar seu nome. Se houver uma negativa de que não vai tirar o nome, aí você tem uma peça escrita pelo banco com o registro seu mostrando que você pagou para você poder ajuizar uma ação até no juizado especial Não, isso é para interessante. pedir a retirada. Por quê? Isso aí, E ninguém divulga, né? Isso aí Justamente. ninguém Eu fala, E né? aí que tá. Por quê? Cara, a gente tem que ter uma noção assim, ó. Errou, tá errado. Não se erra mais nisso. Mas porque eu errei uma vez, nunca mais eu vou conseguir colocar minha vida no erro. Aí é- Mesma coisa de pegar um preso e deixar ele pagando o resto da Imagina, vida ele pelo paga a crime. pena dele. Inclusive, uma das defesas faz uma analogia a essa lei, tá? Que é do que? Pagou a pena, né? Sofreu o psicológico, sofreu aquela pena por ter feito algo errado, ok. Agora você tem que ser recolocado na sociedade e ter a oportunidade de fazer de forma Porque certa. muitas vezes também, claro que tem muito picareta aí, mas muitas vezes também não é nem de sacanagem que a pessoa não pagou, teve algum problema. Mas é por isso que eu falo. Porque olha só, vamos pensar, você tá lá pagando seu carro e o seu filho adoece. Qual que é a prioridade, cara? É o filho, com certeza. Você tá pagando uma conta lá, um financiamento, e você fica sem geladeira. E aí a gente pode até avaliar o que a gente até comentou aqui, né, das nossas cidades aqui próximas. Se a gente pensar em Raposos, Riacima e Nova Lima, que pode sofrer aí com enchentes e tudo mais, imagina que você tá ali correndo, fazendo tudo certinho, e aí você perde tudo por um desastre natural. E aí, como é que você faz? Como é que você Prioridade, faz? com Como que certeza. você vai dar prioridade para uma conta se agora você não tem fogão, se agora você não tem geladeira, se agora você não tem onde dormir? É. Então a gente precisa entender que a gente precisa criar mecanismos para ajudar as pessoas, né? É até uma crítica minha, muitas vezes, à Febraban e também aos bancos, porque existe uma lei do superendividamento. E quando a gente já teve algumas audiências sobre quanto a isso, né? Lá na base do investidor a gente dá essa assessoria também de montar o planejamento para utilizar a lei do superendividamento, é que os bancos chegam não querendo negociar. Eles não querem negociar. Por quê? Porque o banco, ele sabe que ele tem um seguro daquela dívida. Se você não pagar 2, 3 meses, ele aciona o seguro, ele recebe aquele Recebe o valor e te cobra. ele recebe aquele valor e depois ele fica te cobrando. Agora a gente tem, né, um limite de cobrança no cartão de crédito. Não sei se vocês viram. Eu ouvi falar alguma coisa Você sobre ouviu isso. falar? Ouvi falar. Então olha só como é que isso é É pra não interessante. gerar aquela bola de neve, né? Para não gerar a bola de É porque, neve. por exemplo, a pessoa que ganha um salário mínimo, por exemplo, se ela deixa de pagar um mês, no outro já vira bola, já começa a amontoar Aí você pega uma- e fica impagável E depois. olha só, olha como é que ficou melhor agora, apesar de ainda ser caro. Por ano, até 2023, você pegava uma dívida de R$100 e no final do ano ela já tinha valorizado 431%. Ou seja, aquele cara ia pagar mais de R$500. A dívida valoriza, que é uma beleza. tá É, vendo? justamente. E aí que A tá. dívida é um investimento pros bancos, né? Justamente. Olha só, e aí você falou algo que é tudo. O cartão de crédito, se o cara vende, eu tô dando aqui
pra gente mudar o jogo mesmo. Começa a pensar, quando você vai lá e gasta o seu cartão numa loja, vamos pensar que você vai fazer uma compra na mão do Gustavo. Mário chega para fazer uma compra na mão do Gustavo, o Gustavo já colocou no preço dele a taxa do cartão. Então é o valor que ele acha justo cobrar no produto dele, mais essa cerca taxa. de 5 a 7%. Show? Só que o Mário, ele tem benefícios no cartão dele. Quando ele compra com o cartão dele, para ele não ter que gastar no dinheiro, ele ganha cashback, não é isso? Ele ganha cashback, ele ganha milhas, ele ganha pontos e tudo mais. Então o Mário quer sempre gastar no cartão. Ele foi lá e comprou na mão do Gustavo. Chega lá, na hora que entra o dinheiro para a maquininha, ela cobra a taxa do Gustavo para poder agora pagar a bandeira do cartão, pagar a estrutura dela e te devolver às vezes 0,5%, 1%, 1,5% de cashback. Acaba que nessa operação toda, ela ganha cerca de 2 a 3%. É um bom dinheiro porque são milhões de usuários de cartão? É sim, gente. Só que vamos pensar, 3% de cada um e 14% ao mês de cada um que está devendo cartão de crédito, o que dá mais dinheiro? É o endividamento, né? É o endividamento. E esse endividamento de 14% ao mês acumulava essa bola de neve de ao ano entregar cerca, né, é o mínimo. Tem cartões aí que dão 900% ao ano. E a média dava 431. Agora o governo federal limitou as empresas a cobrarem 100%. Quer dizer que se eu fico devendo um ano um cartão, um limite, um saldo único de R$100, eu vou pagar no máximo R$200. Isso é possibilidade daquela pessoa conseguir sair do endividamento. Né? Porque antes o que eu tinha que sentar com a pessoa e falar, olha, peraí, a gente vai ter que negociar isso ou na lei do superendividamento, ou nesse momento não pagar essa dívida para conseguir ver o momento que o banco vai oferecer uma nova proposta, porque isso está impagável. Esperar um acordo e pagar da melhor forma possível. Justamente. A gente tá falando de dívidas aqui, qual que é uma forma assim que você vê, você como educador, né, de evitar aquele ciclo de endividamento? Tem gente que não consegue parar de dever nunca, né? Então nunca sobra dinheiro para investir, nunca sobra dinheiro para fazer nada. O ciclo de endividamento, como é que você acha que é uma pessoa que consegue resolver isso aí? Cara, é a gente entender a nossa capacidade de pagamento. Eu preciso identificar quanto que cabe de parcela no meu bolso. E aí a gente volta até no início no que a gente estava falando, que não adianta eu começar a querer simplesmente pagar a conta sem guardar dinheiro. Inclusive, quando eu monto um planejamento de pagamento de dívida, a primeira coisa que eu faço é, sobrou R$500, show de bola, de 10 a 20% vai ser guardado. Ah, é minha reserva de emergência? Não, é a sua possibilidade de não voltar a dever. Por quê? Tem que ter uma gordura financeira. Não adianta eu simplesmente ser bom pagador se no momento que eu gasto um pouco a mais no cartão, eu tenho um problema de saúde, eu agora endivido novamente. Por exemplo, você furou o pneu da moto, não, já vou gastar cartão de crédito. É emergência. Emergência. Nada disso ou não fazer um emergência. empréstimo. IPVA, gente, não é emergência. Já tá tudo previsto já. Exatamente. Se você tem carro, você tem IPVA. IPTU não é emergência. Manutenção em automóvel não é emergência. Já tem que estar tudo calculado. Gás de casa acabar não é emergência. O gás acabou aqui, o dia não tem. Eu passei no cartão, porque você sabe como é que é, né, Luiz? É uma emergência. Não é emergência. E a gente acaba dando essas desculpinhas, né? Nossa, eu tive que comprar um negócio correndo aqui porque era emergência. Cara, a vida, ela consegue ser planejada. Se a gente entende que a gente tem filho, filho adoece. Se a gente entende que a gente tem carro, carro estraga. Tem gente que só vive no limite o mês inteiro, né? Justamente. Se qualquer coisa acontecer, não, já tem que entrar em mais uma dívida. Mas por que ele vive no limite? Porque ele vai o tempo todo replicando aquilo. Olha, ele fez esse mês, bagunçou, o outro mês ele corrigiu. Ele fala, não, eu dou conta. Eu vou corrigindo. Até o momento que ele alavancou tanto que não dá mais. E aí que a gente vê que é psicológico. Que não adianta a gente montar um planejamento financeiro, mostrar para a pessoa tudo que ela deve, tudo que ela tem de gasto, se ela não mudar aqui. Se ela não entender que se ela não começar a diferenciar as coisas aqui, porque se ela achar que é normal fazer tudo como ela fazia, não priorizar algumas coisas, achar que é simplesmente sair o final de semana e gastar e curtir e depois a gente vê, nada muda. Isso aí é igual o Robert Kiyosaki fala no livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Tem aquele conceito que é a corrida dos ratos, né? Corrida dos ratos, perfeito. A pessoa, ela endivida, depois trabalha para pagar o endividamento, depois endivida de novo, depois vai trabalhando e nunca sai desse ciclo de dívidas. E ele nunca fala consegue isso, nada, você trabalha para pagar as contas,
Não, você trabalha para ganhar dinheiro, para pagar as contas, até ficar sem dinheiro. Desculpa. E tem que até trabalhar ficar de sem novo. dinheiro e voltar a trabalhar. Então, E nunca, muitas vezes. e nunca sai da corrida dos ratos. E aí, o que acontece com essa pessoa? A desculpa perfeita dela, que era a minha desculpa perfeita, é: então eu preciso trabalhar mais, então eu preciso ganhar mais. E aí ela faz. Porque se vocês podem até pensar em pessoas aí, amigos de vocês, que tem uma facilidade de fazer dinheiro, rapaz. Ele tá apertado, ele inventa um negócio para vender, ele inventa um negócio para ensinar, ele faz isso, faz aquilo outro. Só que ele tá sempre apertado. Sempre sem dinheiro. Por quê? Porque ele vai repetindo isso. Ele aprende que é importante trabalhar muito. E muitas vezes não é o trabalhar muito, não é ganhar sempre mais que vai ajudar. É a forma que você gasta, não é o quanto você ganha. Né? Então, Igual a gente vê também aí, por exemplo, pai de família aí, com o salário mínimo consegue cuidar da casa, da família, e tem gente que ganha muito mais que isso, não consegue fazer nada com o dinheiro. e aí que tá. O cara tá lá ganhando 1.000 e ele tem um carro que ele paga 400. Ele passou a ganhar 2.000, agora ele quer um carro que ele vai pagar 800. Então, a gente tende, e aí é do Robert Kiyosaki muito isso, a gente tende a trazer muitos passivos para nossa vida, acreditando que é ativo, na verdade. Por quê? Porque eu quero mostrar que eu sou bem sucedido, então eu preciso de pra quem não sabe um carro novo. Pra quem não sabe isso, explica aí o que é passivo e o que é ativo aí. Né? Passivo é tudo que tira dinheiro do nosso bolso. Então, uma casa é excelente. A gente ter a oportunidade de ter uma casa, gente, é importante sim. Mas uma casa, ela tem a deterioração dela, né? Ela tem o IPTU dela, ela sempre vai ter algum gastinho ali que a gente vai fazer, a manutenção e tudo mais. Né? Mesmo que a casa fique parada, ela tem muito gasto. Sim, o carro também é um passivo. O que é um ativo? Às vezes, eu guardar um dinheiro pensando assim, ó, agora eu vou começar a fazer aquele curso que eu vou investir em mim. Agora eu vou comprar aquele livro que vai me trazer um conhecimento, né? Agora eu vou construir algo que vai sair do meu bolso, sim, vai ser um investimento. Eu vou, às vezes, comprar um apartamento e alugar. Eu vou comprar um carro e colocar para alugar para o Uber. Aí já é um ativo. Aí é um ativo. Por quê? Porque eu tenho, sim, o desembolso. Eu tô tirando dinheiro. Um dinheiro né? investido em ação, Um criptomoeda dinheiro em também ação seria é a ativo, mesma né? coisa. Por quê? Eu gosto de dar exemplos assim, porque eu poderia falar, investir em ação. Aí a pessoa não entende a lógica. Aí Porque- aquela ideia do simples que você falou, para Isso. chegar mais próximo das Justamente. pessoas, né? Porque a lógica do investimento é essa. Você pagar todo mês uma conta, mas que essa conta, em vez de nunca mais voltar, retornar aquele dinheiro, no próximo mês o dinheiro voltou. Que seja centavos, como fundos imobiliários. Né? Muita gente fala assim, eu gostaria de ter casas de aluguel. Cara, começa a comprar fundo imobiliário. Hoje, né, a gente estava até conversando isso hoje, eu e minha esposa, que a gente poderia fazer mais vídeos sobre isso. Hoje eu tenho um capital investido que me devolve um valor em fundos imobiliários, né, que me devolve um valor que hoje eu pago um carro que é alugado. Luiz, você tem carro alugado? E aí é um negócio que pra gente aqui no Brasil parece que a gente está dizendo que a pessoa não é bem sucedida porque ela tem um carro alugado. Mas olha só, eu tenho um capital investido que me entrega um dinheiro. Muita gente fala, nossa, eu sou doido para ter uma casa que eu coloco para alugar e me devolve um aluguel. Eu fiz isso. Só que eu fiz isso com fundos imobiliários. E sem ter que comprar casa. Eu não preciso comprar casa, então eu não tenho problema de IPTU com ela. Eu não tenho um corretor para poder cuidar dessa casa, para poder ficar alugando ela ali, me cobrando uma cota à parte todo mês. Eu não tenho inquilino, eu não tenho problema com o inquilino. Quem tem o problema com o inquilino é o gestor desse fundo, que tem a obrigação de me entregar aquela rentabilidade todo mês. E o carro tá ali, tá pago, né? Você tem um valor dele, mas você não tem que trabalhar para ter esse valor. Justamente, eu tenho uma certeza. Lembra aquela história de que, olha que interessante, eu consigo pagar o Netflix com R$19,90? Tá aí agora pagando um carro. Aí, ó, pra quem quer ganhar dinheiro sem trabalhar, tem que investir aí, tá? Justamente, né? Coloque o seu dinheiro pra trabalhar para você. O que a gente precisa fazer então? Trabalhar bastante, fazer bastante dinheiro, correr atrás, né? Entender que o dinheiro vai ser uma ferramenta e quando o dinheiro entrar, e aí vem até também do homem mais rico da Babilônia lá, né? De Salomão, no livro mais rico, O Homem Mais Rico da Babilônia, que é interessante. Toda vez que você ganhar 10 moedas, gasta no máximo 9. Eu até diria que gasta no máximo 8. Mantenha 2 moedas para poder produzir mais moedas. Né? É importante que a gente faça isso. E hoje em dia, com a base do investidor, por exemplo, vai ter várias pessoas da nossa audiência que estão assistindo, mas tipo assim, eu trabalho muito, minha cabeça é muito cheia, eu não tenho tempo mais para ficar aprendendo, indo no site. Isso não é para mim.
essa pessoa, mesmo ela querendo aumentar o score dela ali no Serasa, querer fazer um investimento, vocês fazem esse trabalho? Às vezes a Aí- pessoa chega lá e fala, eu tenho X para investir, coloca nas suas mãos e você mostra o melhor caminho. Isso. Aí o que a gente faz? Não tem nem igual banco, não, né? Não. E aí que tá. A gente faz uma gestão de patrimônio. E aí que é interessante, olha só, o banco, o banco e as corretoras, elas trabalham com uma forma de comissionamento que chama commission base. Então, o quanto mais eu te entregar de produto, mais eu ganho. Porque eu te ofereço um CDB, eu te ofereço isso, eu te ofereço aquilo, e aí eu vou ganhando um pedacinho, porque aquela empresa que produziu, que construiu aquele CDB, que construiu aquele fundo de investimento, ela me paga por ter oferecido para você como cliente. Qual que é a forma que a base do investidor entendeu que é uma forma de menor conflito, porque aí eu estou olhando para o cliente? O fee base, que é um fee fixo. Eu sento com o cliente, eu monto um planejamento para ele, que seja de pagar as dívidas e começar a investir, ou que seja só de investir, e eu combino com ele uma porcentagem sobre o patrimônio. Então, eu não tenho uma bandeira de uma corretora, de um banco para defender. Eu tenho a vida do meu cliente. Se eu sento com ele e mostro que investindo R$ 500 a gente vai alcançar R$ 1 milhão daqui tanto tempo, eu tenho um compromisso com ele, não é? Não fui eu que mostrei esses dados para ele? Sim. Então eu preciso trazer isso para ele de Você tem rentabilidade. um compromisso com o resultado. Eu tenho já. um compromisso com o resultado dele. Então, se chega lá no final do ano e eu entrego para ele uma rentabilidade de 20%, ele me paga uma porcentagem sobre isso. Entende? Ah, tá. Ele te paga sobre o resultado. Sobre o E resultado que eu entrego para ele. Não do tanto de produto que você enfia a goela abaixo. Justamente. Então, inclusive, se eu tô. E aí a gente tem lá parcerias com o BTG, com a XP, né? Grandes bancos, a Ágora, a Orama, né? São grandes corretoras, até de grandes bancos, né? Se eu sento com o cliente e eu entendo que um CDB desses bancos são interessantes para ele, não gera uma comissão? Uhum. Que eu falei aqui que eles vendem isso, Uhum. aquela comissão é revertida para o cliente. Aquela comissão não vem para mim. Ah. Porque se eu tenho um contrato com o cliente que eu vou receber dele, não existe ali uma honestidade se eu recebo alguma coisa. Então tá no contrato que se eu vendo para o cliente, só para ficar mais explicado aqui, ó. Se eu ofereço para o cliente, Gustavo, um CDB de 100%, às vezes a corretora recebeu esse CDB a 105%. Então ela ficaria com 5%. E eu receberia uma cota parte como assessor ou gerente de banco, né? Aquele 5% tem que ser revertido pro Gustavo também. Entendeu? Então ele vai ficar, na verdade, com um CDB de 105 Mas e ele vai me pagar lá na frente o quanto ele receber de rentabilidade. A gente acerta uma comissão. E também não precisa ser assim, engessado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5%, não. A gente combina. O que é interessante para você? Se eu conseguir te entregar um resultado assim, você consegue... Então você negocia com o a gente cliente a negocia maneira com que o fica cliente melhor para pra ele. O que ele fica mais confortável. Porque no final do dia, a relação aqui não é de dinheiro, é de confiança. Isso. É de olho no olho. Isso. Né? É de eu sentar com o cliente e falar com ele assim, ó, o que eu quero te entregar é resultado. E para isso, você vai me pagar. você tem algum caso assim de sucesso assim que você ajudou a investir, teve um bom resultado, depoimento de cliente seu? Cara, temos bastante. É. Né? Eu fico muito feliz de compartilhar isso com vocês, porque a gente tem bastante. Inclusive, a gente tem o Financeiramente, né? Que é um curso que hoje a gente tem ofertado ele através de uma parceria com a Prefeitura de Nova Lima. Show de bola. Lá em Nova Lima, então, um dos primeiros cursos, assim, a gente começou em 2022. Pra quem E não a- sabe, o que é esse financeiramente aí? Financeiramente é um curso que é oferecido pela Prefeitura de Nova Lima gratuitamente, né, para todos os cidadãos, e ele pega ali o aluno do absoluto zero e leva até o avançado, até o momento que ele começa a fazer o primeiro investimento. Totalmente gratuito isso aí? Totalmente gratuito. Como que a pessoa faz para entrar nesse... Totalmente gratuito. Ó, minha produção tá ali falando comigo que eu tenho que falar sobre o 2.0. Ah, Então, eu tenho que falar sobre o 2.0. Então, olha só. O que acontece? No Financeiramente, a gente começa o primeiro mês ensinando educação financeira e finanças comportamentais. Ah, você que tá me devendo, vai lá fazer Né? pra você me pagar, viu? E aí que tá. acho. Nesse primeiro mês a gente vai falar sobre isso. Como que a pessoa identifica ali os vieses, né? Porque muitas vezes a gente cresceu aprendendo assim, ó, dinheiro não é bom,
Não pega nem dinheiro, menino. Verdade. Tá achando que eu tenho pé de dinheiro. Os mitos sobre dinheiro. Quais são os maiores mitos sobre dinheiro? São aí? essas crenças, né, que são trazidas pra Crenças gente. limitantes. São crenças que limitam a gente. E realmente, quando o dinheiro chega, a gente fica meio assim, né? Sem saber o que fazer. A gente vê uma pessoa rica, ele ficou rico A sendo gente dono acha, dos outros. justamente. É. O que ele É fez de rico é mau errado? caráter. Justamente. O que ele fez de errado para poder ficar rico? Né? Às vezes o cara tá dando um duro danado, investindo a vida toda, e a gente vai descredibilizar Aí aquilo que ele buscou por isso. Aí o cara que fala isso é aquele que fica com gaiola de passarinho assim, o dia inteiro no mato. Pois é. E aí que tá. Nesse primeiro mês a gente ensina isso. O cara ele vai começar a organizar a vida financeira dele, sem pensar em investimento. Lógico, né? O tempo todo eu tô falando, olha, o que a gente está construindo aqui é uma preparação, uma base mesmo, né? A base do investidor para começar lá na frente a ganhar dinheiro com dinheiro. E esse curso que você dá lá é presencial ou online? Presencial. E quanto tempo que dura? São 2 meses. 2 meses. 2 meses. E qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa a partir de 18 anos, pode fazer esse curso. Vamos lá fazer. Vamos lá. Bora. E aí, cara, no segundo mês a gente vai falar sobre o mercado financeiro. Então eu ensino táticas a tratar com as corretoras e tratar com os bancos, né? É saber se posicionar mesmo com eles, porque quem tem o dinheiro não é o cliente. Eles não precisam do dinheiro do cliente. Então tem que ter uma relação ganha-ganha, né? E aí, em seguida, a gente mostra os produtos de renda fixa, os produtos de renda variável e como fazer uma diversificação entre esses produtos. Então não adianta eu pensar assim, não, eu sou conservador, eu vou investir tudo em renda fixa. Cara, não é assim. Você tem que aproveitar os dois mercados, porque em um momento o mercado de renda fixa tá voando. Não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Justamente. Não dá para eu poder pensar assim, nossa, só o mercado de renda fixa que vai voar agora e o mercado de renda variável vai ser péssimo. Lógico que não. Todos eles têm um equilíbrio. O que eu faço? Diversifico a carteira para que ele possa aproveitar tudo isso. E aí que tá. Você me perguntou se existe casos, né, de alunos de sucesso. E a gente teve lá alguns que a gente montou o plano assim, ó. Agora de 2022, até o final de 2022, a gente começou lá em abril, você vai alcançar um valor de 5 mil na sua carteira. Então vamos pagar as dívidas e vamos juntar esse dinheiro que você consegue juntar aqui. Já finalizou o ano de 2022 com 13 mil. Falei, cara, ele entendeu o propósito, que é o quê? Colocar a vida organizada, viver, porque você não é aquele negócio, vou deixar de viver para guardar dinheiro. Você tem que viver o presente. Tem que desfrutar. Não adianta, você tem que desfrutar, mas você tem que pensar no futuro. Então, pô, sobrou R$150, né, no mês. Vamos fazer um churrasco ali, melhor, né? R$50 é para o futuro, R$50 é o longo prazo, R$100 é para aproveitar agora. E esse jovem lá, esse aluno, ele começou a fazer isso. E a segunda meta dele era para que em 2023 ele chegasse com 24 mil. Ele chegou com 60. Começou do zero? Do zero. Foi entender o propósito que, olha, peraí, eu posso ter vida social, eu posso ter uma vida financeira organizada e eu posso investir para o meu futuro, né? Como a gente tem outros casos, que aí não é de acumulação de dinheiro, mas é de que, na hora de eu conversar lá, eu entendi que o gerente tinha empurrado um contrato goela abaixo. E aí a gente ensina a pessoa a sair lá da nossa reunião e passar lá no banco e falar isso, isso e aquilo, e cancelar esse contrato, porque você tem direitos assim, esse assado, que é muitas vezes direito do consumidor, que a gente não fica sabendo. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eles galopam a gente lá, a gente engole isso aí sem saber. E aí que tá, eu vou responder a sua pergunta respondendo sobre o 2.0. O 2.0 agora, a partir do momento que essa pessoa foi formada a base, né, de corrigir a vida financeira, conseguir olhar para as dívidas, acabar com as dívidas. A gente tem muito caso lá que o pessoal me liga, Luiz, agora eu quero começar a investir porque até dezembro eu estava pagando as contas, né? E aí, agora a gente vai ter uma segunda fase, que é esse 2.0, que vai ser aprofundado. Então, eu vou ensinar a trabalhar dentro das corretoras com o home broker, né? Então, a executar as compras. Eu vou ensinar estratégias como marcação a mercado na renda fixa. Eu vou ensinar a fazer a declaração de imposto de renda da renda fixa, que eu vejo, né? A gente fez uma pesquisa com os alunos, a gente viu que era algo interessante da gente aprofundar. Na renda variável, eu vou ensinar, porque a gente
ensinou a análise fundamentalista, que é olhar para os números das empresas e ver se elas tinham bons números, As se eram boas empresas, se elas eram sólidas para investir. Agora a gente vai ensinar a análise gráfica sobre isso, né? Como que é para poder comprar, qual que é o momento de vender, qual que é o momento de comprar. Então, assim, a gente vai aprofundar mesmo e dar para essa pessoa a possibilidade dela fazer sozinha. Por quê? Porque não dá para eu criar uma pessoa dependente da base do investidor. Eu quero sim clientes, eu quero sim alunos, mas eu não quero que as pessoas fiquem dependentes da gente. Eu quero realmente trazer essas pessoas... E os bancos querem justamente o contrário, né? Justamente. Para a construção. Você quer ensinar a pessoa, além de gerir o próprio patrimônio, a pessoa saber como fazer isso, chegar lá. Justamente porque facilita até o meu trabalho. Imagina que o cara senta com um consultor, com um assessor e com um gerente, o que vai acontecer? Ele vai saber que o cara está falando errado para ele. Sim. Quando ele senta comigo, o discurso é o mesmo que ele já aprendeu. Ele sabe que eu estou fazendo por ele. Ô Luiz, e esse treinamento seu, você ensina a pessoa só a investir, igual você falou, CDB, CDI, esses investimentos, ou Bolsa de Valores também? Bolsa de Valores também. E aí que tá. Quando eu ensino lá a renda fixa, a gente vai ensinar para eles o Tesouro Direto. Então, no Tesouro Direto, eles vão ter a oportunidade de aprender sobre o Tesouro Direto, que é o Selic, que é a melhor opção para poupança, que é o dinheiro de reserva de emergência. Aquele sonho que você tem de 2 a 3 anos, 4 anos, o pré-fixado. E para pensar no longuíssimo prazo, que você precisa defender o seu dinheiro da inflação, o Tesouro IPCA+. E aí, quando a gente vai para a renda variável, aí a gente vai para a Bolsa de Valores. E eu estou falando de fundos imobiliários, eu estou falando de ações, eu estou falando de ETFs, eu estou falando de criptoativos. Né? Eu estou mostrando para a pessoa que existe vários outros produtos e aí eu chamo atenção também para os riscos. Porque na renda fixa, a gente chama ela de renda fixa por conta da segurança, né, que ela traz para o capital principal. Eu coloquei R$1.000, eu vou ter ali uma variação só na rentabilidade e vou pagar imposto só sobre a rentabilidade. Isso é importante você explicar sobre os riscos também, porque as pessoas só acham que é só um mar de rosa. Não é, e aí que tá, né? O que tá? O que acontece? Tem que saber dos riscos, porque a renda variável eu já tenho o risco sobre o meu capital principal também. Se eu coloco R$1.000 lá sem conhecimento nenhum, né? E aí tem até uma frase do Warren Buffett. Ontem a gente estava namorando o nosso projeto da nossa sala, que a gente vai abrir um escritório em Nova Lima agora. Acho que estava namorando com o Warren Buffett. um velhinho charmoso. Mas a gente estava namorando nosso projeto lá e tá lá, né? Uma frase do Warren Buffett, que o risco está em você não saber o que está fazendo. A gente colocou essa frase lá, porque é o que norteia a gente. Sabe? É você ter conhecimento sobre o que está fazendo para fazer da melhor forma. Então, se eu coloco R$1.000 sem conhecimento nenhum em investimentos de renda variável, eu estou correndo o risco de perder todo aquele R$1.000. Mas é importante chamar atenção também que quando eu compro um ativo como uma ação de uma empresa, eu tenho que pensar que eu preciso escolher uma empresa que é boa, que está aí no mercado, que já venceu vários ciclos, né? Vamos pensar aqui, a gente está aqui todo iluminado. O que a gente precisa aqui? Energia. Qual que é uma empresa que presta um serviço ótimo para a gente de energia até esse momento aqui, que ainda não caiu? CEMIG, não é? Então, por que não ser sócio de uma empresa que me presta serviço o tempo todo e que eu confio nela todo dia de manhã? Porque eu acordo no escuro, né? Vou lá e aperto o apagador acreditando que vai acender a luz, não é? Então quer dizer que eu confio no produto daquela empresa. Quando eu clico no assim, eu falo, meu Deus, o que aconteceu? Tem que abrir um chamado, não é? Então, por que não ser sócio da CEMIG? Por que não ser sócio da Copasa? Por que não ser sócio de boas empresas que eu gosto de consumir o produto? É porque é falta de conhecimento mesmo, né? Justamente. A gente consome. Eu até brinco que tem o ciclo do dinheiro infinito, né? Eu posso comprar ações da Ambev, beber só produtos da Ambev. Sim. E aí, tá fazendo cada vez mais dinheiro para mim. Fala, você tá no bar? Não, tô investindo. Mas o próprio dono da Ambev não bebe não, viu? E ele falou que nem deixa os filhos dele beber também. Então ele tá todo errado. Mas tem muita gente que bebe, ele não falta cliente não falta cliente para ele. E é isso, a gente tá feliz, o que a gente faz? Vou tomar uma. Eu tô triste, vou tomar uma. Passei na entrevista de emprego, vou tomar uma. Perdi o emprego, vou tomar uma. Tá vendo que é um ativo ele não é cíclico, né? O que acontece? Ele não passa pela pandemia,
Você não deixa de comer e de Não beber tem jeito. por conta da pandemia. Você não deixa de utilizar a energia por conta da pandemia. Então a gente tem que aproveitar isso, né? E aí a gente vai olhar para esses riscos, sim. Pô, a gente vai estudar as empresas, a gente vai olhar para os números dela, mas a gente precisa começar a aproveitar, né? E tem também aquele momento, ó, beleza, eu topo colocar lá uma ação de R$10, se ela cair para 9, eu não quero continuar nesse ativo, eu vou sair. É muito do que a gente faz e o que a gente ensina, tá? Qual que foi o seu primeiro investimento? O Tesouro Direto, Tesouro o Direto. Tesouro Selic, que Começou, foi esse começou como todo mundo, então. que estava dando 5 centavos por dia lá em 2013. A gente estava com uma taxa Selic de um pouco mais que 14,25% na época. Então, entregava uma rentabilidade melhor. Uma pessoa que quer começar hoje investindo em bolsa de valores, qual que é o primeiro passo que ela tem que fazer? Entender o perfil dela, o perfil de investidor que ela tem. Então, eu sou conservador, eu sou moderado, eu sou arrojado, né? Muita gente começa com o perfil conservador, mas esse perfil, ele é realmente um engatinhar, né? Ele não é um perfil que você vai ficar para sempre, porque quem começa E a é só investir... colocar o pezinho na água. Pra sentir, a gente né? estava num bate-papo aqui, né, Gustavo? Você me falou de criptoativos. Uhum. Provavelmente não foi o primeiro investimento que você fez na vida. Não, eu já Primeiro ação você fez, também, dei uma olhada, estudei, igual eu fiz direito, né? Igual meu professor falava muito de debentures também, que são os Debêntures, títulos, renda fixa, pois são títulos de crédito. Então, e aí é título de crédito. Então você tem uma segurança. Você começa na segurança. Fala, olha, interessante isso aqui, cara. Eu vou testar agora com o dinheiro que eu ganhei das debêntures, eu vou testar esse outro ativo. Não, ganhei aqui um dinheiro no Selic, eu vou colocar em outro ativo aqui. Porque aí a gente fica aquela história assim, se perder, pelo menos é o dinheiro que eu ganhei, né? E aí tem até um livro que a gente gosta muito de utilizar ele nos cursos que a gente dá e nas mentorias, que é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. E que ele fala lá, através de umas pesquisas que ele faz com vários investidores e tal, ele fala que as pessoas, elas não têm aversão a risco, elas têm aversão à perda. A gente não gosta de perder nada. Verdade. A gente muitas vezes fica em relacionamentos fracassados, a gente fica numa compra de um investimento ruim, que está derretendo, a gente não vende, por quê? Porque eu não quero declarar que eu perdi, né? Eu não quero falar assim, não, realmente eu tive um prejuízo ali. Às vezes o medo de perder é maior do que a vontade de ganhar. Isso, eu sofro calado, né? Eu fico assim, vou ficar calado aqui, porque senão todo mundo vai saber que eu tô tomando prejuízo. É. Por isso, porque a gente tem uma aversão à perda muito grande. Ô Luiz, você que mexe com bolsa de valores, ações, assim, eu vejo muito, tipo assim, um político, um presidente, ele falou a merda aqui, caiu não sei quanto por cento na bolsa de valores. Quais são os impactos, assim, que esses eventos políticos causam na bolsa de valores? Existem alguns tipos de risco na bolsa de valores, né? Para todos os ativos, tá? De renda fixa e de renda variável. Eu gosto sempre de chamar essa atenção, porque a bolsa de valores não é só a renda variável, é a renda fixa também, né? Então, a gente tem o risco sistêmico e não sistêmico, a gente tem risco de crédito, risco de liquidez, que pra gente aqui, a gente falando, a gente já entende, mas tem um risco que é chamado de risco geopolítico, que é eu não saber o que vai acontecer com um partido tal, Estoura uma guerra acontecendo, Isso. né? Então eu não sei se a Rússia deixar de mandar energia para a Europa, o que vai acontecer. Então, no primeiro momento, o mercado sacode, né? Tem aquela volatilidade enorme, fala, meu Deus, o que está acontecendo? E aí que tem que estar bem posicionado da sua carteira para entender que vai sacolejar, vai ter turbulência. Mas se você entendeu o que você escolheu de ativo, você vai se manter. Posso dar um exemplo? Claro. 2019, eu montei uma carteira em novembro, 4 de novembro. 2019, a gente nem sonhava com pandemia, né? Não é isso? Não, Ninguém sonhava, porque a imaginava pandemia não foi 17 de março que foi noticiado Sim, pra sim. gente aqui, passou Não, o carnaval, passou eu tudo. ouvi notícia que começou isso lá fora, lá, eu nem imaginava que você chegar aqui. Bem antes, pois é, e a gente não ouvia notícia disso, Sim. né? E aí, o que aconteceu? Eu montei uma carteira bem fundamentada para os meus clientes, chegou março de 2020, né? Março de 2020, derreteu a bolsa. Caiu tudo, caiu 30%. Eu tinha como prever? Não tem como. Não tinha como, né? Mas eu tinha escolhido bons ativos. Eu tinha Vale, eu tinha Banco Inter e tudo mais. Na minha ideia, ali foi o quê? Peraí, calma. Acalma, né? Porque todo mundo vai suar frio, vai endoidar, vai ter que dar uma
satisfação para os Aí clientes, tem que ter um equilíbrio tem que ter emocional um muito equilíbrio grande. emocional, tem que estar bem fundamentado nos estudos. Falei, calma, peraí. Eu vivo esperando a Black Friday, não é? Sim. A gente não vive falando, nossa, quando chegar a Black Friday eu vou fazer uma compra Uhum. bem mais barata. Falei, cara, esse é o meu momento de Black Friday. Se eu sei que a empresa é boa, ela não vai deixar de ser boa por causa da pandemia. A pandemia está afetando o mundo inteiro. O que eu fiz? Eu aumentei algumas posições onde eu acreditava. Como o VEG, que é uma empresa excelente de Então muita motores gente tava elétricos. vendendo barato com medo. Todo mundo estava desesperado, achando que o mundo ia acabar. Vendendo as suas ações a qualquer a preço preço. de banana. Perdendo muito dinheiro. Eu vi porque aquele- sua bolsa tinha derretido. Uhum. 30. Eu vi aquele primo pobre até falando que o pessoal deixou de comprar criptomoeda, que é o que eu mais estudei um pouco. Ele falou assim: o pessoal deixou de comprar, sendo que agora que era para comprar quando caiu. Porque teve gente que, assim, infelizmente teve gente, não sei se você lembra do caso da Luna que aconteceu, que destruiu o mercado inteiro de criptomoeda. Tem um caso Teve da aluna de um aluno. Teve gente que tirou a própria vida por causa daquilo ali. E assim, esse ajuste, essa ajuda emocional também, você dá também para seus A clientes, gente essas trabalha coisas. isso. Claro, né, gente, que eu não tenho. Você não é Eu psicólogo, não sou né? psicólogo, eu não tenho Mas estudo você pra ajuda- isso, mas porque eu estudei finanças comportamentais, li muito e fiz vários cursos, né? Então, hoje eu utilizo técnicas para a pessoa entender o que está acontecendo na vida dela. Não é o quanto ao fim do dinheiro. mundo também, né? Lógico, e eu tento acalmar ela, mas é lógico que eu sempre falo assim, olha, procura a ajuda de um profissional. Sim. Às vezes é um psicólogo, porque às vezes aquilo já não está afetando mais só o bolso. Uhum. Aquilo ali já está afetando a vida, está perdendo relacionamento, Sim. né? Não está lidando bem mais com filhos e tudo mais. Então a gente sempre fala assim, ó, procura uma ajuda. Mas é lógico que a gente tenta, da melhor forma, com ferramentas, falar, ó, calma, tá assim, dessa forma, daquela forma. Isso é que muito vai dar pra poder importante. fazer. A gente até entrevistou uma psicanalista aqui, Soraya Cury, até um abraço, Soraya Cury, peça raríssima. E teve até uma pergunta para ela que foi o seguinte: a falta de dinheiro estraga os casamentos? Ela falou, com certeza. Pois é. Então, tipo assim, quando mexe no dinheiro, afeta todas as áreas da vida. Tudo. Então não tem tudo. como. Se não tiver um equilíbrio emocional muito grande, não, acaba fazendo besteira. Pois é, Então, justamente. ô Luiz, quais são os maiores erros que as pessoas cometem quando começam a investir na bolsa? Cara, é uma vontade de ganhar dinheiro rápido. E aí, É o que a gente falou no princípio, né? Muito imediatista. e aí que tá. Até uma forma de analisar isso. O que acontece com a bolsa? Se vocês olharem, hoje eu posso até dar aqui o dado, porque fica sempre no meu relógio. Ah, não, a bolsa... ostentando aqui o smartwatch aqui. Não, mostra direito aí, pô. Mas aqui, Vocês não investem na bolsa, eu vocês sempre não fico investem, com né? os dados aqui, porque eu sempre fico querendo saber o que tem acontecido. Principalmente se eu não estou no escritório operando, eu gosto de falar, ó, deixa eu ver como é que tá aqui a carteira Aí, e ó, tudo enquanto mais. a gente tá conversando aqui, já ganhou muito dinheiro aqui, olhando o reloginho dele aqui. Então, dando uma olhada aqui, a bolsa hoje ela tá em 127.635 pontos. Só que a bolsa, até dezembro, chegou em quase 135 mil pontos, né? Quase bateu em 136 mil pontos. O que isso mostra pra gente? Que no final do ano existe um excesso de otimismo. E eu posso trazer para vocês aqui dados que a gente estuda, que é o quê? Sabe aquela pessoa que tá para ganhar o 13º? Uhum. O que ela sabe que a gente sempre soube? Eu não posso gastar o meu dinheiro todo, eu preciso investir, eu preciso fazer alguma coisa útil com esse dinheiro, não é? Só que essa pessoa ela não tem educação financeira. O que ela faz? Ela começa certo. Ela tira um dinheiro, ela coloca investido, só que como ela não tem um plano, como ela não tem um planejamento de longo prazo, como ela não teve educação financeira, ela tá crente que ela vai ficar rica daqui a pouco. E aí, pessoal, eu até chamo vocês para esse exercício. Comecem a observar a Bolsa de Valores agora até abril. Por quê? Janeiro é um mês de dificuldade para todo mundo, porque tem vários impostos, várias contas, escola para poder pagar, material de escola e tal. Aquele dinheiro que o cara colocou lá, ele começa a pensar, pô, mas não tá rendendo tanto que eu esperava, eu não fiquei milionário de um dia para o outro, vou ter que tirar aquele dinheiro lá para comprar as coisas que eu tô precisando. Em fevereiro, a mesma coisa. Em março, a mesma coisa. Em abril, ele toma coragem. Ele vai lá e saca. Abril, a gente tem uma queda maior. O que acontece? Né? Então, eu já falei, ó, de janeiro a abril, até maio, a bolsa cai. De junho até
ou setembro, assim, ela fica meio estabilizada, né? Ela anda, mas não anda tanto. Mas a partir de setembro, outubro e novembro, a bolsa sobe de uma forma que ninguém consegue explicar, porque um excesso de otimismo. Então, se a gente faz sem plano, a gente está cometendo um erro muito grande, né? Se você não O planeja, planejamento é muito importante. você erra com certeza. Então, se você não tem certeza do que você quer, onde que você quer chegar, eu fiz até um vídeo outro dia, falei, gente, põe um propósito, combina de chegar no final do ano com 1.000, 2.000, 10.000, 15.000, mas coloca um número. Pode ser que você chegue lá com 17.000. Você ganhou mais 2.000 a mais do que os 15.000. Ou você chegue lá com 8.000. E aí você vai entender o que você fez de errado para não ter conseguido alcançar os 15. Porque métrica dá a possibilidade da gente analisar o que a gente está fazendo errado. Agora, se eu falo assim, eu vou ver se eu vou fazer, vou ver se eu vou investir, vou ver se isso, vou ver se aquilo, você não tem informação nenhuma para analisar como é que você está fazendo certo ou errado. Né? Isso é para tudo na vida. Né? Quando a gente começa a olhar para o mercado, você vai ver que o mercado ele é totalmente psicológico. Né? O mercado financeiro ele é psicológico. Se acontece um problema político, a gente sai correndo do mercado. Isso. Se acontece... Não só política, né? Catástrofe, qualquer coisa que acontece, igual o coronavírus, você deu o exemplo. Coronavírus, né? E aí eu nem terminei, né? Que aí essa mesma carteira, só no ano de 2020, que foi o ano da pandemia, ela valorizou 36%. Quem tirou dinheiro antes... Pois é, e aí que tá. E eu poderia falar aqui, né, contar a maior história que fala, não, mas eu sabia que ia acontecer. Lógico que não sabia. Eu tava buscando cerca de 15% ao ano. Dei uma sorte danada de ter podido aumentar as posições com um valor menor. Porque eu estava comprando a ação a 8, 10, 17 reais. Eu pude comprar as mesmas ações agora a 10, 9, 7 reais. Né? Então eu tive a possibilidade de comprar elas mais baratas. E é isso que a gente tem que entender. Se a gente tem um plano, toda vez que acontece uma queda no mercado muito grande, que não perdeu os fundamentos daquela empresa, não é algo que aconteceu com Americanas, né? Um erro de cálculo, né? Uma fraude no mercado, se não foi isso que a empresa fez, ela está sofrendo igual todo mundo, ela vai continuar trabalhando da mesma forma que todo mundo. Então ela vai voltar ao patamar que ela estava antes. Não, bacana. Ô, Luiz, normalmente uma pessoa hoje, para ter acesso a um profissional como você, com tudo que você estudou, normalmente por aí, às vezes a pessoa tem que ter um patrimônio de 100 mil reais em diante. Hoje, para a pessoa ter acesso a você com seus conhecimentos, ela precisa ter um patrimônio inicial de algum valor? Cara, eu tenho muito orgulho de falar isso. Sabe por quê? Hoje, a pessoa precisa ter uma possibilidade de investir cerca de R$200 para ter acesso à nossa gestora. Todo mês. R$200 por mês. Né? Ela tem que poder conseguir ver isso. Lógico, a gente tem os outros produtos que é para poder construir isso, né, para ela conseguir ter isso, mas não é aquele negócio, você vai precisar ter 5 mil, 10 mil, 100 mil para ter acesso a um consultor financeiro. Hoje, a gente consegue iniciar uma carteira para a pessoa, para começar a mostrar para ela que existe possibilidade, sim, de ter uma independência financeira, de ter uma aposentadoria saudável a partir de R$200, com bons produtos. Isso é importante falar, porque a maioria das pessoas recebe um salário mínimo lá. Isso. E se você for pensar bem, hoje um aluguel de uma casa simples é R$1.000. E aí se a gente for avaliar isso, né, eu vejo até... E fora as outras coisas que tem que comprar. Eu vejo muito nas redes sociais, as pessoas falando, não, mas é fácil começar a investir. Se a gente pegar uma pessoa com um salário mínimo, é praticamente impossível. Isso. Então a gente precisa mostrar para ela que ela tem que ter algumas prioridades. Né? E ela tem que entender muito bem o padrão de vida dela e o que ela pode fazer para construir. Eu sempre falo, olha, vamos estudar, vamos buscar uma renda extra, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para que ela consiga ver R$50 livres para isso. Não é deixar de fazer algo que ela gostaria para ter R$50. Ela precisa viver, mas ela precisa também fazer esses R$50 sobrar. Né? Eu até dei o exemplo desse vídeo que eu fiz, que a gente postou ontem, que é isso, R$50, um jovem de 25 anos investindo R$50 por 35 anos, né? Você vê que um jovem de
25 anos, começando a vida profissional dele, quanta coisa ele vai passar e quanto ele pode adquirir de patrimônio. Mas eu estou dizendo que R$ 50 ele já chegaria aos 60 anos com pelo menos um dinheirinho guardado ali de R$ 132.000. E esses R$ 132.000, aos juros de hoje, os 11,75 da Selic, entregaria para ele uma aposentadoria, né, uma renda passiva de 600 e poucos reais. Pô, é pouco? Pode ser pouco para um, não pode não ser pouco para outro, porque já é quase metade aí de um salário, né? Então já ajuda em algumas contas. Então não tem essa desculpa, quem ganha pouco não consegue investir. Todo mundo consegue investir, depende da prioridade. Justamente, você tem que dar prioridade. Se sua prioridade for investir, né, eu vejo muitos estagiários começando a investir. Por quê? E quanto mais cedo começar, melhor, né? Sim, e aí que tá. Quanto mais cedo, eu dou o exemplo do estagiário, porque muitas vezes a gente começa a estagiar onde? Morando com os pais, não é? E o que os pais fazem? Pô, não, paga uma continha aqui só pra você começar a criar. Às vezes não paga nada também. Ou às vezes não paga nada. Mas às vezes paga uma continha aqui pra você começar a criar responsabilidade, né? O resto do dinheiro é praticamente pra você comprar suas coisinhas e tal. Pô, se você pensar em colocar ali R$ 50, é interessante. Mas isso aí também vai, igual a gente falou, né? Não ensina isso na escola. E os pais da gente os pais também não teve acesso a esse conhecimento e às vezes não passa para os filhos. Isso. Então é muito importante, desde cedo já, igual tem um menino de 8 anos, já desde cedo já é bom já ir passando esses conceitos de educação financeira. E aí que tá, né? A gente muitas vezes quer ensinar as crianças a lidar com dinheiro, falando com eles assim, ó, vou te dar uma mesada. Não é? Mas a gente acaba fazendo algumas concessões. Tá na rua, ele tem o dinheirinho dele, mas você sempre paga um pouquinho a mais ali e tal. E é interessante você ter essa troca com ele. Fala, olha, se você comprar isso aqui, você vai perder todo o seu dinheiro. Se você colocar tanto aqui, vai precisar de mais dinheiro. Você não tem. Como é que a gente vai fazer? Né? E é tratar a criança acreditando mesmo que ela tem possibilidade de entender as coisas. Não, né? e elas são até mais inteligentes que a gente. Porque muito mais, na porque nossa ela tem época, mais acesso. Na nossa época a gente não tinha acesso à tecnologia nem nada. Hoje já nasce com o celular na mão, com a tecnologia. Um menino de 8 anos, ele consegue abrir lá e ver meus vídeos. Consegue. Né? Então ele pode... Não, ele consegue, inclusive, criar um canal e gravar os próprios vídeos dele. Justamente. Então ele pode não ter todo o raciocínio, aquela parte complexa que a gente vai pensar, pô, eu vou tirar dinheiro dali, colocar e tal, mas ele entende, peraí, guardar dinheiro é interessante, porque guardar dinheiro vai fazer mais dinheiro. Como que eu posso investir assim? Como que eu posso fazer assim? Então é interessante o pai ter essa conversa aberta com o filho. Olha, vamos fazer assim, ó, todos os R$ 50 que eu te der, todos os R$ 20 que eu te der, você tem a obrigação de guardar 20 a 30%. Para ele já criar essa habilidade, porque investir, gente, é sim uma habilidade. Se eu ficar 1 mês, 2 meses sem investir, é igual eu deixar de ir na academia um dia e descobrir que eu não preciso ir mais. Entendeu? A gente tem esse negócio já, depois eu faço isso, depois eu vejo. Não dá para guardar. Não dá para guardar esse mês, eu não vou guardar o mês que vem, não vou guardar o outro, não vou guardar o outro. Você até falou no começo que a gente tem que se pagar. O Carlos Wizards até falou isso, o Carlos Wizards. Até falou uma vez que, tipo assim, primeiro você se paga. Você tira lá uns 20, 30% do seu salário. E o resto você se vira pra pagar as coisas. Não vai dar pagando, se vira. Isso aqui você tem que se pagar primeiro. É isso. Porque se você não se pagar, não sobra dinheiro pra nada. Gás acaba, menino acontece alguma coisa. É justamente. O que eu sempre falo? Pessoal, primeiro momento, é lógico que isso não vai funcionar. Se eu falar, pague esse primeiro para alguém que está todo endividado, ele vai rir na minha cara. E a gente aprendeu assim, ó. É porque não tem costume também, né? E aí, tanto que tá endividado. Sim, e a gente aprendeu assim, ó. Receita, né? O que a gente ganha, menos despesa. Não é isso? A gente aprendeu isso, ó. Caiu meu salário, menos todas as minhas despesas, e depois eu vejo o que dá para fazer. Quando a gente devia fazer um orçamento meio que reverso. Receitas menos metas ou investir, e depois as despesas. Por quê? Porque aí você começa a organizar. O que eu comecei a fazer? Caiu o meu dinheiro. A primeira coisa que eu fazia era tirar o dinheiro que eu ia investir ou que eu ia pagar alguma coisa de curso para mim. Depois eu tinha que fazer aquele dinheiro pagar todas as contas. Nos primeiros meses deu? Lógico que não deu. Mas nos outros eu falei, pô, peraí, eu tirei R$ 50, que só deu para tirar R$ 50,
mas eu quero no próximo mês conseguir tirar 70. No outro mês eu quero tirar 100. E aí você começa a organizar e tirar aquelas coisas que era prioridade, tipo, ir 4 vezes no mês pro barzinho e gastar 200 conto de cerveja. Isso aí você gasta brincando. E aí você começa a pensar, pera aí, não, eu vou gastar 100, só tenho 100 para gastar, então vai sobrar um dinheiro a mais. Eu começo a olhar para minha vida como ela sendo prioridade, a minha vida financeira, os meus objetivos como eles sendo prioridade. Não sair pra balada e curtir uma noite só e depois ficar de ressaca no outro dia. Entendeu? Ô Luiz, nosso tempo tá acabando aqui, já deu 1h30 já, praticamente. É muito assunto, passa rápido aqui, a gente nem viu o tempo passando. Mas foi muito bom, eu adorei. Muito bom. Aqui. Mas que, só pra finalizar aqui, por exemplo, quem faz o seu treinamento lá, é tipo assim, a pessoa que nunca investiu na vida, ganha um salário mínimo. A pessoa consegue, a pessoa pobre, assim, vamos dizer, ela consegue enriquecer investindo? Cara, Começou do zero. Primeiro que ela já enriquece só por conta do curso, né? Porque o conhecimento... Não, é sério, não é porque é o meu curso. Sim. Mas o conhecimento é libertador. Sim. Sabe por quê? Olha só, muitas vezes chega lá uma pessoa que está ganhando salário mínimo, mas tem um financiamento imobiliário. Primeira coisa que ela aprende é negociar o financiamento imobiliário dela. Às vezes, diminuir juros. Quando a gente fala de diminuir juros, às vezes a gente pode estar falando de diminuir o valor da parcela que ela está pagando sufocada. Ou às vezes a gente está falando de diminuir juros em vários anos. Ela está pagando em 30 anos, só de diminuir ali uma carga de juros, ela vai ter só mais 20 anos para poder pagar. Né? Então a gente começa a trazer técnicas, a forma de negociar com o banco, a forma de pagar, só dela ter esse conhecimento de como planejar o pagamento dela, ter esse conhecimento do registrado, de conseguir tirar o seu nome lá da lista negra dos bancos, né? Que inviabiliza a vida financeira. Já aumenta o crédito, já aumenta os scores. Já aumenta o crédito, já vai dando aquele respiro para a pessoa, entende? E aí, lógico, que eu sempre puxo a sardinha para investir. Por quê? O investir é a melhor forma. Só que muitas vezes o investir, gente, não é colocar o dinheiro em tal empresa e tal, não. É ela começar a ter um pensamento empreendedor. Porque se ela coloca em prática uma vida financeira saudável para ela e ela começa a pensar em empreender em uma área que ela goste e tudo mais, ela pode ela mesma fazer o dinheiro dela multiplicar. Ela começar a pensar e, pô, nossa, eu sei fazer isso aqui e tal, porque eu conto lá o que eu comecei a fazer. Eu comecei a prestar serviço para os outros, de tudo que eu sabia fazer, eu falava, eu te presto renda extra, né? Renda extra. Por quê? Porque era esse dinheiro que eu colocava lá para investir, esse dinheiro fazia mais dinheiro, eu podia pagar os meus cursos, para hoje eu conseguir dizer que, olha, eu consigo ensinar. É igual a gente falou, né? Quem tem ganha um salário mínimo dificilmente consegue investir, porque devido a todos os custos que tem, né? Justamente. Então, a saída é ter uma renda extra, né? Para conseguir. E é construir isso. Pensar, olha, beleza, eu tenho R$10, dá para começar a investir com R$10? Dá. Eu tenho R$30, dá para começar a investir com R$30? Dá. Mas eu preciso entender o que eu quero. Aí eu quero empreender no meu negócio. Beleza, então esse é o meu plano. Luigi, eu quero começar a comprar fundos imobiliários para que eu ganhe pelo menos 10 centavos todo mês com esse investimento e compre mais outros, e aí sim eu vou começar a construir. Dá. Tem ações, né? Uma ação mesmo de Itaú da vida, que paga dividendos, fica sempre variando entre 10 e 12 reais. Uma ação da Ambev fica sempre variando entre 16 reais, 20 reais, de 13 a 20 reais. A gente pode ser sócio do Itaú, então é por apenas R$10. E aí que tá vendo? Olha aí, cara, como que é importante libertador o conhecimento. O conhecimento. O povo padece por falta de conhecimento, já dizia o ditado. Justamente. Ô Luiz, teve algum assunto que a gente deixou de falar, que você gostaria de falar? Uma coisa que não foi dito aqui? Acho que não. Acho que foi tranquilo demais. Foi tranquilo? Aqui a gente trocou bastante papo bom aqui. Com a assessora, ficou alguma coisa de fora? Você quer que eu fale alguma coisa, assessora? Você quer que eu fale do Capacita? Aí, ó. Então, o Capacita é um projeto também que a gente roda com a Prefeitura de Nova Lima em parceria, que é um projeto de empoderamento feminino, né? Aí, ó, só um detalhe aqui, ó. O cara que tem parceria com a Prefeitura não é qualquer pessoa também. Então é um cara que já tem a confiança ali. Porque, tipo assim, tem muita gente que ensina, mas a prefeitura não ia contratar qualquer pessoa, né? Tem um crivo, né? Tem um crivo aqui. Então, se o cara tem a parceria com a prefeitura, pode confiar que
É peça rara. Verdade. Então vai lá. E a gente é muito feliz com essa parceria lá, porque pra gente é muito interessante ter essa possibilidade, né? E é a minha cidade, né, cara? Eu gosto sempre Inclusive, de um falar. abraço pro João Marcelo aí, prefeito aí, peça raríssima também. Forte abraço. Forte abraço aí. Obrigado, meu prefeito! Aí, ó. Ele ficou... Não, A gente já convidou. Ele ficou de vir em novembro, mas ele teve uma viagem, adiou, mas a gente vai ajeitar isso. Vai vir ainda, ter um vai papo vir bom, ainda. Ele ia vir em vai- novembro, mas teve que ir lá do Barcelona, né? Chama Cissa também. Cissa, peça raríssima. Até conversa com a Cissa aqui. Pois é, e aí Eu esse converso com a Cissa projeto, e com a Maíra. isso. E aí que tá, o projeto ele foi idealizado pela Cissa, É. né? A Cissa Caroline, né? Hoje a chefe de gabinete do João Marcelo, né? Ela idealizou, enquanto ela estava como subsecretária na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, um projeto que é de empoderamento feminino para as mulheres empreendedoras de Nova Lima, Legal. com mentalidade empreendedora que guarda assim Esse muita- projeto tem algum custo para entrar? não Ah, é. tem custo. Aí, ó, parceria com a prefeitura também é totalmente sem custo. Também é oferecido Legal. pela prefeitura gratuitamente, com profissionais excelentes. E esse treinamento aí do capacete, ele dura quanto tempo? Primeiro, a gente tem o Elas, do Elas no Comando, né? Que é um programa, o Elas no Comando. Ele tem o Mentalidade Empreendedora, que são 2 meses, parecido com o Financeiramente. E depois as mulheres têm 4 meses de um projeto que a gente até brinca que parece uma pós-graduação. Porque lá elas vão ter planejamento estratégico, educação financeira comigo, né? Então a gente aprende ali a pensar na educação financeira da empresa das mulheres, né? Delas. Depois elas têm gestão empresarial, então precificação, fluxo e tudo mais. Tem marketing e também elas têm posicionamento de marca e é da marca pessoal e da marca do negócio delas. O brand. Então é muito importante. Ah, show de bola. Isso. Elas conseguem montar isso tudo e saem muito mais capacitadas. Aí, e para quem é de Nova Lima e quer fazer esse treinamento aí, como é que faz? Pode procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico através da Sala do Empreendedor. Inclusive, né, o Financeiramente também, ele roda pela diretoria da Fernanda Gurgel. Então, vocês podem procurar lá a Sala do Empreendedor na Secretaria de Desenvolvimento e fazer a inscrição. Ah, bacana demais aí, ó. Inclusive, eu gostaria até de fazer um agradecimento aqui ao secretário de Desenvolvimento Econômico, o Abner. Né? A gente falou aqui da Cissa, que foi a subsecretária que construiu o Elas no Comando, da diretora Fernanda Gurgel, que hoje toca brilhantemente esse projeto, mas não seria o que é o Financeiramente, o Elas no Comando, se a gente não tivesse, né, um gestor, um secretário de Desenvolvimento Econômico com a visão do Abner e também do prefeito João Marcelo. Né? Isso aí. Ô Luiz, nosso tempo já esgotou aqui. Deixa só uma mensagem final para quem tá assistindo a gente aí. Uma mensagem que você gostaria de deixar no final aí. Cara, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. Eu acho que foi uma troca muito boa que a gente teve aqui. Quero convidar vocês a seguir as redes sociais da Base do Investidor, as minhas redes sociais, Luiz Pérez, Luiz com DY e Pérez com Z. E quero falar com vocês que o importante é começar, tá? Que é possível sim começar a investir com pouco dinheiro e que o importante é querer, é criar um propósito e olhar para o dinheiro como uma ferramenta e não como o dinheiro como um senhor das nossas vidas. Nice. Valeu. Parabéns. Uma mensagem rápida aí, doutor Enderson. Quero agradecer ao Luigi, Cara, eu que agradeço. da mesma forma que nossos telespectadores aprendendo bastante, também foi bem engrandecedor pra gente e pode ter certeza que vai fazer diferença em nossas vidas. Show de bola. Muito Obrigado. obrigado. Uma mensagem aí, doutor Gustavo Rocha. Eu também queria agradecer ao Luiz, foi um prazer conversar com você, a gente falar um pouquinho de investimento, que às vezes é um assunto que as pessoas ficam até com medo de falar ou não tem coragem de entrar nesse mercado, mas como uma pessoa igual o Luiz, que às vezes facilita a maneira de entrar, chega de uma maneira mais simples, às vezes instiga, faz a pessoa querer e facilita para a pessoa. Então, se você tem interesse nesse mercado, busque pessoas que falam uma maneira mais próxima do povo e vai fundo, busque esse conhecimento que você vai ser sucesso, né? É isso aí. Também queria agradecer você. Obrigado. Muito obrigado aí pela sua participação, foi bastante engrandecedor. Subiu o nível do podcast aqui hoje com a sua participação. Feliz. Eu tenho que ver aqui no celular também quanto que tá as ações aqui do meu cast depois dessa participação aqui, viu? Eu tenho certeza que subiu aí. Olha aí. Olha mais. Então é isso aí, pessoal. E o podcast de hoje foi isso. Não se esqueça de seguir a gente no Spotify,
Amazon Music, YouTube, Spotify, Instagram e por aí vai. E, como diz o Anderson, o corte desse podcast sai sempre antes do episódio completo no Instagram. Exatamente. Então é isso aí. Muito obrigado, tamo junto e é nóis. Valeu. Valeu.